Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Replay. Meu amigo, tem hora que dá Boa noite para você. O programa Replay desta segunda-feira, começando aqui numa boa, na parceria com o site Miséria e o canal Replay com Tony Souza. O site Miséria, que é o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. E também estamos aí com a parceria com a Rádio Torcida K. Você quer ficar bem informado sobre o futebol cearense? Entra ali no aplicativo próprio da Rádio Torcida K, ou então você pode ir para o aplicativo Rádiosnet, que tem lá Rádio Torcida K para você. Tem o Torcida K no YouTube, no Facebook, no Instagram, em qualquer plataforma digital você encontra o Torcida K. Um abraço para a galera lá, o Rodrigo, o nosso querido Carlos César, a turma toda. Um abraço bem forte. Bom, nós teremos muitos assuntos para destacar no programa de hoje, né? Até porque tivemos o Icasa participando da Copa do Brasil, né? Enfrentou aí a Tombense. Inclusive, o time da Tombense botou uma nota dizendo que não é o time do Tombense, não é Tombense. Não é a Tombense, é o Tombense. Ô preocupação danada. Bom, o Icasa acabou empatando 0-0 e agradou o torcedor que aplaudiu o Verdão do Cariri, e a gente vai trazer aqui os melhores momentos para você. Mas o assunto do momento é o Campeonato Cearense, que está um irimuganga. Campeonato Cearense que teve suspensão decretada no fim de semana, jogo da semifinal que não ia acontecer, aconteceu. Aí a federação foi lá no STJD para derrubar a suspensão do tribunal. O STJD foi lá e derrubou hoje à tarde essa suspensão. Federação Cearense de Futebol terminou agora há pouco uma live com os seus advogados, o Leandro e o Eugênio Vasques, que são irmãos, e falaram sobre o assunto, inclusive responderam a colegas jornalistas várias perguntas sobre essa situação, e você vai ver daqui a pouquinho, nós vamos trazer aqui na íntegra essa live da Federação Cearense de Futebol, que aconteceu agora há pouco, por volta das 7 da noite, e você vai saber aqui. Vamos também trazer o advogado Matheus Pessoa, que defende o Icasa e também o Maracanã. Foi exatamente ele que acionou ali a Justiça, do Tribunal de Justiça Desportiva do futebol cearense, e está defendendo as duas equipes, cada um com seu interesse, claro. Muita coisa correu nos bastidores e a gente vai trazer tudo isso para você aqui. Também teremos uma singela homenagem às mulheres, né? Afinal de contas, amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E a gente vai lembrar algumas mulheres que tiveram presença aqui no canal Replay com Tony Souza. E também vamos falar sobre o Guarani. Presidente novo no Leão do Mercado, e isso deve ser oficializado de hoje a 8 dias. Mas você já vai saber quem é esse novo presidente, vai ver a foto. Inclusive, ele já foi presidente do Leão do Mercado. É um presidente que retorna ao cargo de presidente. Ele foi presidente e vice do Leão do Mercado, e a gente vai trazer aqui. E como é que anda o planejamento do time de casa? Tem jogador deixando, tem jogador que foi emprestado, enfim, tudo isso a gente vai falar a partir de agora aqui no programa Replay. E estou aqui com ele, o profeta do futebol cearense, Celso Lima. Boa noite, meu querido Celso. Boa noite, Tony. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite a todos. Infelizmente, nós temos que falar de coisas que nós não gostamos. Eu gosto de comentar o futebol jogado dentro do campo, mas hoje, infelizmente, vamos falar dele jogado fora do campo. É verdade. E o maior jogo do Campeonato Cearense vai acontecer na próxima sexta-feira, viu, Tony? Que é o julgamento. É o julgamento. Olha, a gente vai falar muito sobre isso, lembrando que a gente vai falar também de coisa boa. Tem um projeto, que é o projeto Juazeiro Bom de Bola, que a gente vai destacar daqui a pouquinho, mostrar para vocês que tem a criançada que está participando e ainda está recebendo jovens. Foi entregue aí nesse último fim de semana chuteiras, material esportivo. Então, se você de repente tem um filho garoto ali que gostaria de colocar nesse projeto Juazeiro Bom de Bola, a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre esse projeto bacana aqui dentro do programa Replay. Aproveita, compartilha com a galera, avisa aí, já começou o Replay desta segunda-feira. Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve aqui no canal, tá bom? Se inscreve aqui no canal, já passamos de 8.900 inscritos. Aliás, mais de 8.910 inscritos. E a gente está caminhando aí a passos largos para 10 mil inscritos e contamos, lógico, com o seu apoio.
Compartilha com a galera, avisa que o programa Replay começou, tem muita polêmica hoje aqui, deixa também a tua curtida, dá o teu like e aciona o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, você é comunicado aqui, com certeza. Daqui a pouquinho já falamos aqui com o advogado Matheus Pessoa, ele vai participar aqui do programa e vai falar sobre as defesas de Casa e Maracanã, como é que andam essas situações. E vamos colocar ainda os advogados da Federação Cearense de Futebol, que falou inclusive de investigação na esfera civil. Polícia Civil e Ministério Público também estão investigando o caso referente à possível manipulação do Crato Esporte Clube na parada. E você vai ver o que os advogados falaram agora há pouco numa live realizada pela Federação Cearense de Futebol. É daqui a pouquinho, porque agora a gente vai repercutir um pouco a passagem do Verdão na Copa do Brasil. O Icasa que enfrentou o time da Tombense de Minas Gerais e olha que a Tombense se classificou, mas bem que o Verdão poderia estar classificado para a segunda fase. Vamos ver os lances aí, os melhores momentos de Tombense, Icasa 0, Tombense também 0. Aaron. Tem dois ali na marcação, ele trabalha a bola com o Leleu. De novo Aaron, posição legal. Olha o cruzamento do primeiro pau, a bola quase jogava contra o Patrimônio, o zagueirão do time da Tombense. Cruzamento no primeiro pau, por sorte o Rafael Santos estava atento na bola e fez a defesa. Quase uma lambança da defesa mineira. Thiago Correia. Ele faz o cruzamento, procura ali. Olha a bola do Icasa. Procurava o Jonathan. Ele acabou dando um leve toque na bola, não pegou bem como gostaria. E a bola foi para a linha de fundo. Chegou como homem surpresa agora o volante Casiano. E quase aprontava para o lado ali do goleiro Rafael Santos da Tombense. A bola sobra com Aaron, olhos nos olhos, trabalha mais atrás com Leandro Mendes, vai botar a bola na área, olha o Patrick, toque de cabeça! Ele acabou não pegando bem na bola, mas chegou ali dando um leve toque de cabeça o atacante do Icasa, mas a bola foi para fora. Olha o Jonathan, abre na canhota, posição legal, Thiago Correia, vem o cruzamento, quem chega o toque de cabeça, a bola volta, olha a zaga, tira de qualquer maneira, a sobra é do Icasa, chega o Guídio, abre com o Leleu, posição legal pro Leleu, ele faz o cruzamento, olha o Jonathan por baixo a zaga, a sobra, Leandro Mendes chutou, defendeu Rafael Santos, chegou com a perna que não era boa o Leandro Mendes. E agora quando chutou, deu com a perna direita. Mas firme, fez a defesa, não deu sobra para ninguém. Rafael Santos da Tombense. Segura a onda César Tanaka, lá vem chumbo grosso, é a Tombense querendo o seu golzinho. Jean Lucas, Manuel, quem vai pra bola? Manuel chutou, bate na barreira, tira o Aaron. A sobra ainda do Jean Lucas, ele chuta no gol. Bem colocado, fez a defesa César Tanaka. Acreditou Jean Lucas, meteu a canhotinha, mas o goleiro de casa fez boa defesa. Chega o zagueirão Moisés. Não pegou bem na bola, melhor pro Anderson Cachorrão. Perdeu o Cachorrão, Jean Lucas, olha a bola, Daniel Amorim, isolou. Ô Daniel, a chance mais clara do jogo, poderia ter dado uma tapinha na bola, entrado na grande área, poderia ter feito tudo. E ele fez o que todos não esperavam, isolou a bola o atacante da Tombense. Ele toca com o Leleu. Abre de novo com o Guídio. Já passa, pede, Leleu. Driblou o primeiro. Vai pra linha de fundo. Olha o time de casa. Cruzamento de cabeça. Perdeu. Incrível gol perdido pelo Patrick. Na tabelinha do Guídio com o Leleu. Ele deu drible. Chega à linha de fundo. Cruzamento açucarado, toma Patrick, faz o gol garoto, e ele cabeceou sozinho pra fora, perdeu a melhor chance do Icasa, o atacante do Verdão, segue 0-0 aqui no estádio Lírio Caluinaldão, Copa do Brasil.
Lá vai falta pro time de casa. Começa a chover aqui no estádio Lírio Calor Inaldão. É bola pro Verdão. Viaja, Leandro Mendes. Toque de cabeça. Defendeu o goleiro, olha a sobra. Filipinho chutou, defendeu o goleiro. A cobrança de falta, o cabeceio, fez a defesa, o Rafael Santos na sobra, o Filipinho não pegou bem na bola e fez a defesa o goleiro do time da Tombense. Lá vai o zagueiro do Verdão, chega o Ciel na marcação, ele toca com o Thiago Correia. Thiago Correia faz o lançamento, procura o Aaron. Olha o Manuel, tocou de cabeça, olha a sobra, Patrick chutou, defendeu o Rafael Santos. O Patrick chegou em condição de finalizar, não pegou bem na bola e bem colocado, fez a defesa o goleiro da Tombense. Ajeita ali muito próximo à linha da grande área, lado esquerdo do ataque do Clube Mineiro. Pressiona a torcida, chutou por baixo, defendeu Tanaka. Olha a sobra, Manuel isolou. O Jean Lucas chutou rasteirinha, bola venenosa. E o César Tanaka espalmou na sobra. Pegou mal o jogador da Tombense e colocou para fora. Boa chegada agora do Clube Mineiro. Toda a esperança do Verdão do Cariri nos pés de Leandro Mendes. Apenas um jogador da barreira. Uma linha de jogadores na entrada da grande área. Ele cruza. Olha o toque de cabeça. Gabriel. A bola fica viva. Tira ali a defesa. Olha a bola. Jefferson Baré. Vai tentar o Neguete. Chega. Moisés. Era o Jonathan. A bola com o Leleu. Ele faz o cruzamento. Olha o Filipinho. Chega. Tira ali o Genilson. A bola continua disputada. Tira de qualquer maneira Jean Lucas. E apita o árbitro. Rafael Carlos Salgueiro Luna de Alagoas. 0 pro time do Icasa, 0 pro time da Tombense. E aplaude a torcida do Verdão do Cariri. O Icasa pressionou, foi pra cima, ataque contra a defesa, mas não conseguiu furar a meta do goleiro Rafael Santos. O 0-0, o empate que acabou garantido a Tombense na segunda fase da Copa do Brasil. 0 pro Icasa, 0 pra Tombense. Copa do Brasil, os melhores momentos você acompanha no oferecimento de Icanet. O seu provedor de internet do Cariri tem nome Icanet. Aproveite e seja um parceiro do canal Replay com o Tony Souza. Faça um Pix 889-9724-8778. Faça um Pix, se inscreva no canal no YouTube e siga no Instagram Replay com Tony Souza. Bom, beleza, você viu aí os melhores momentos e aí acabou que esse resultado classificou o time da Tombense para a segunda fase da competição. Teve aquele lance, né, do gol do Patrick, cruzamento veio da esquerda do Leleu e ele cabeceou, acabou perdendo a grande chance. Depois do jogo, a nossa querida Fernanda Alves, junto com o Guto Vital, foram ouvir os atletas e acabou ouvindo o Patrick. Olha a explicação que o Patrick deu aí naquele lance do gol que acabou perdendo. Vamos ver. Eu falei pra você essa semana que era o jogo da vida e a gente jogou como se fosse o jogo da vida. Foi a melhor partida nossa no ano até agora. Entrega, a luta, a gente tocou a bola, tentou envolver eles. O time desse cara também são bons. E a gente sabe que esse campo aqui é difícil de jogar. E a gente se entregou, a gente fez a melhor partida. Raça não faltou em nenhum momento. Eu particularmente estou exausto, toquei com o posterior pesado, acho que deve ter machucado um pouquinho, mas era o jogo da vida, a gente tentou. A gente só deve pedir desculpa à torcida, porque a gente sabia qual é importante essa partida para o decorrer da competição. Porque só a gente sabe que a gente está passando aqui dentro, mas a gente não deixou de lutar por essa camisa. Patrick, foi muita luta, né? A gente viu muita entrega. Aquele lance lá, não tem como a gente não perguntar, né? Explica pra gente aquele lance lá, como é que foi? Passou por você e você tentou tirar do goleiro, explica pra gente. A bola veio muito rápida e a bola passou do zagueiro. Quando eu tentei fazer o movimento, já estava muito em cima de mim. Ela desviou na minha testa. Eu não esperava que ela vinha tão rápida assim. Porque eu falei pro Leleu, faz essa bola rápida, mais rasteira, pra mim chegar só botando o pé. Ele foi alto e não esperava que ela vinha alta. Já tinha conversado, porque os caras são altos, né? Então tinha que ser bola mais rápida, porque os caras são mais altos que eu. Aí, acontece, a gente tá ali dentro, a gente tá passivo pra isso. Mas agora vem a Série D aí, a Copa do Brasil não deu certo, mas vem a Série D focado nos próximos 45 dias. Ah não, a gente não pode parar, né? Igual como eu disse ali na outra entrevista, a gente acredita que a diretoria vai trazer mais uns 6, 5 reforços aí que chega pra ajudar a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, pro grupo ficar forte e pra gente subir. Valeu. Celso Lima. O argumento do atacante Patrick lhe convenceu de ter perdido o gol, Celso Lima?
Que a bola era para vir baixa. Olha, Tony, cabeça. os jogadores ali dentro do campo, eles conversam, o treinador vai, monta o esquema e eles conversam a questão do entrosamento. Agora, essa bola propriamente dita, o que faltou ao Patrick é o que falta à equipe do Icasa, qualidade. Porque se essa bola que o Leleu cruzou fosse na cabeça de um Túlio Maravilha, de um Romário, não tinha rápida, não tinha alta, não tinha lenta, a bola ia para dentro do gol. Agora eu entendo a explicação do jogador, talvez ele não acreditasse que essa bola passasse, tenha passado pela defesa como ela passou, talvez ele estivesse um pouco desligado ali, quando ele viu a bola, ele já viu a bola em cima dele. Isso aí é como um goleiro que tem contra si uma cobrança de falta, a bola passa pela barreira e quando ele vê a bola já está em cima dele, ele não tem mais reação. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Patrick. Agora isso acontece. Por que o Patrick perdeu esse gol? Porque ele estava lá. Eu não perdi o gol, porque eu estava lá em cima. Estava lá na arquibancada. Ele perdeu porque estava lá. Agora, precisa que o jogador ele tenha um pouco mais de concentração, uma maneira melhor de se posicionar e ficar ligado dentro da partida. Porque aquilo ali só me resta uma explicação. Faltou qualidade para botar a bola para dentro. Agora, com relação ao jogo, o time do Icasa, ele me surpreendeu. Calma, peraí. Você vai Em relação ao jogo, tem uma situação aqui já. Porque a gente estava te chamando aqui o Celso de profeta, né? Deu boa noite para o profeta do futebol caririense, Celso Lima. Eu vou dizer por quê. Aliás, vou dizer não, eu vou mostrar. O bom do YouTube é porque a coisa fica gravada. Celso Lima esteve aqui na segunda-feira da semana passada. A gente estava exatamente debatendo sobre a expectativa do jogo Icasa e Tombense pela Copa do Brasil. Olha o que foi que o profeta disse. Presta atenção. Olha, amanhã eu vou dizer a você o que é que vai acontecer no jogo de amanhã. Diga aí. Eu não sou pitonisa, Diga mas aí, eu vou dizer. pai Celso agora do replay. Esse time do Icasa vai entrar amanhã com a faca nos dentes. Certo. Os jogadores vão correr a exaustão. Certo. Vão lutar, porque é um jogo de Copa do Brasil, mas eles vão depender muito de quem? De uma tarde infeliz do adversário, porque esse time do Icasa... Mas esse time da Tombense tem tarde infeliz é demais. Esse time do Icasa não me permite eu chegar aqui e falar para o torcedor do Icasa, olha, vá para o campo que amanhã o Icasa ganha. Eu não vou fazer isso, porque eu, Celso Lima, não confio nesse time do Icasa. E vamos queimar a língua do Celso Lima. Amanhã dá Verdão contra a Tombense. 2-0 em casa. Acha um gol no primeiro tempo, fecha a casinha, Tombense vem pra cima, contra-ataque, faz 2-0. Meu placar. Qual o placar do jogo amanhã? Você que não pula, que não fica em cima do muro. Rapaz, que coisa complicada. Se vire. Como o time do Icasa é esse time que eu não confio e a Tombense não tá bem, 0-0. 0-0? 0-0. Mas se o Cid entrar com a sua escalação, de repente der um bom aí tem chance. Aí quanto é o placar? 1-0. Pro Icasa. Pro Icasa. Então passa. Gol de Filipinho. Você mesmo tá queimando sua língua. O Verdão vai passar, gente. Tô torcendo para o Icasa, gente. Pera aí, eu não vou torcer contra o Icasa, não. Celso Lima, a sua projeção foi a que deu, Celso Lima. Você não queimou a língua, infelizmente, Celso Lima. Olha, talvez vocês estejam aí admirados e encantados porque eu acertei o placar do jogo. Mas o placar do jogo, para mim, foi só um detalhe. A questão é a análise. Para a torcida do Icasa que está na bronca e a torcida da Tombense que está comemorando a classificação. Não, o detalhe que eu estou falando é eu ter acertado o placar do jogo. Porque aí o que a gente deve analisar é a lógica com a qual nós analisamos o futebol. Eu estou acostumado a dizer, eu costumo falar sempre que você, para ser um analista de futebol, você precisa conhecer o futebol. Porque não basta você chegar aqui e dar uma opinião, por dar a opinião. Você tem que conhecer, você precisa conhecer. E muita gente, Tony, até já chacoteou comigo, tirou onda comigo, como nós falamos aqui no Ceará, porque em muitas vezes, em muitas ocasiões, eu já disse, eu já fui treinador de futebol. Era profissional? Não. Eu era treinador de time de futebol amador. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, Tony.
A bola, eu vou dar um exemplo aqui, não tem o Campeonato Barbalense? Tem. A bola que o time lá do Buriti joga contra outro time lá em Barbalha, ela é redonda ou é quadrada? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O posicionamento é o mesmo. A diferença é que os jogadores e os treinadores profissionais, eles ganham para isso. E o treinador de futebol amador, ele não ganha. Ele está ali como abnegado. Mas isso não impede de um treinador que trabalha com um time de futebol amador ele entender de futebol. Não, e muitos treinadores que surgem no futebol profissional, alguns começaram no amador. A gente tinha muito mais casos antes, hoje é mais difícil. Às vezes o cara sai como jogador e já entra ali. Mas, por exemplo, eu fui questionado uma vez sobre essa questão de porque para conhecer tem que ter sido jogador de futebol. O Antônio Lopes, por exemplo, foi um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro, por um período era delegado, também era preparador físico, era aliás, educador físico. O próprio Parreira nunca foi jogador, foi campeão mundial, campeão brasileiro, enfim. Então tem alguns casos de pessoas que estudam futebol e que gostam, mas muito técnico saiu do amador, muito jogador saiu do futebol amador. Hoje é que a coisa mudou bastante. Mas, Celso, 0-0 Tombense e Icasa, a gente teve esse lance ali do Patrick, e a torcida aplaudiu o time do Icasa. O Icasa saiu aplaudido dentro de campo. Só para que eu possa concluir o meu raciocínio, Tony, e as opiniões que eu trago aqui no seu programa, onde eu estou, elas são baseadas no que eu vivi dentro do futebol. Então eu conheço, modéstia à parte, de posicionamento de futebol. E aí você deu um exemplo de treinadores que nunca foram jogadores e que estudam. Mas além deles estudarem, além deles ter ali a teoria, eles conversam com os jogadores, eles ouvem os jogadores, é por isso que eles tiveram sucesso. Você também não pode dizer, olha, eu sou estudioso, estudei, me formei, sou preparador físico, sou treinador e aqui quem manda sou eu, negativo. Por quê? Porque o treinador que ele nunca foi jogador de futebol tem situações que ele não viveu lá, então ele tem que ouvir quem? Os jogadores que viveram. E aí, eu para comentar o futebol, o que é que eu faço? Eu comento futebol dentro da lógica do que eu conheço de futebol dentro do campo. É uma movimentação, é uma qualidade de um jogador, né? É a maneira como ele se posiciona, é a maneira como o treinador arma seu time, é a qualidade do time. Tudo isso eu levo em consideração como que eu aprendi lá, quando eu estive lá na beira do gramado. Então é isso. Com relação à equipe do Icasa, o time me surpreendeu. O time do Icasa fez o melhor jogo do ano, como disse aí o Patrick, ele tem razão. Fez um bom jogo, um time organizado. Não me surpreendeu a organização do Icasa, porque o Sidney, eu já comentei isso aqui, vem fazendo um bom trabalho. E eu disse aqui naquele programa de segunda-feira que o problema do Icasa nunca foi falta de tempo para trabalhar, porque o time estava organizado dentro do campo. O problema do Icasa foi o quê? O que nós já havíamos comentado aqui. O time do Icasa, ele teve volume de jogo, ele mandou no jogo, ele foi mais time do que o time do Tombense, mas ele não teve a qualidade necessária para transformar em gol as oportunidades que ele criou. Agora, no duro mesmo, o time do Icasa teve volume de jogo, teve a bola aos seus pés, mas criar oportunidades, o Icasa só criou uma, que foi essa do Patrick. Então, o time, quando ele cria pouco, ele precisa ser um time letal para matar o jogo. E o Icasa não é esse time. Então, o time do Icasa é aquele time, Tony, que ele precisa criar aí 10, 15 chances, 15 oportunidades de gols, de finalização, para ele marcar um. E o Icasa não criou. O Icasa teve volume de jogo, trabalhou a bola, teve a bola, mas não criou. Criou apenas uma oportunidade e aí não teve a letalidade necessária para arredondar essa oportunidade em gol. É por isso que o jogo foi 0-0 e, como eu disse a você, o time do Icasa não me inspira confiança para que eu chegasse aqui e dissesse ao torcedor que o time do Icasa era favorito para ganhar o jogo. O Lele voltou a jogar bem, né? Eu gostei porque o Lele exato. Voltou a jogar o Tombense me surpreendeu de forma negativa, porque eu esperava um pouco mais, no que pese o time estar numa fase ruim, vinha ali de 4 jogos sem vitórias, o técnico Emerson Maria, né, estava estreando, e aí eu esperava um pouco mais do time do Tombense, e o Tombense para mim foi decepção total, porque o time ficou, se apequenou demais, passou o jogo todinho se defendendo, saiu ali uma ou duas vezes num contra-ataque,
contra a equipe do Icasa, e para mim foi pouco que fez o Tombense dentro do campo, e ele também não mereceria sorte melhor, não mereceria sair vencedor, de forma que eu acho, e eu digo aqui, que o 0-0 foi um placar justo, diante da falta de qualidade do Icasa para colocar a bola para dentro e também da inoperância do time do Tombense. E teve uma bronca aí, porque a torcida ficou reclamando de um lance. Olha o chute de Daniel Amorim. E esse rapaz estava no Vasco do Kleber ano passado. Aí ele disse: Kleber, olha o atacante do teu time, do Vasco. Ele disse: não, ano passado não acompanhei o Vasco direito, não. Um atacante desse aí é ruim de acompanhar mesmo. Tony, e me disseram que era um dos melhorzinhos que tinha no Vasco. Eu quero nem saber quem é o pior. O que acontece com esse lance aí, Tony? Você vê que o jogador ali, o que foi que faltou para ele, para o Daniel? Tranquilidade. Ele foi ansioso nesse lance. Por quê? Ele estava desequilibrado, o campo não ajuda. Você vê que na hora que ele foi chutar, a bola quicou e isso atrapalhou. Ali, o que é que ele teria que fazer naquele momento? Dominar a bola, mas ele viu que ele estava só e disse: vou finalizar. Mas o jogador também, ele precisa ter a inteligência e a perspicácia de saber que não é a todo momento que ele, mesmo estando só, ele precisa finalizar o lance. Ali ele teria que dominar a bola, arrumar o corpo para chutar ou passar para alguém melhor colocado. Eu acho que faltou. Tinha o companheiro ali, ó. Eu acho que faltou tranquilidade para o Daniel. Olha lá, ó, ele estava desequilibrado, ó. Acho que era o Diego aí que estava passando sozinho, podia ter tocado. Só não podia fazer essa lambança aí. Melhor para o Icasa. Bom, vamos ver o lance de pênalti que a torcida reclamou. A galera ficou na bronca, querendo um lance de penalidade para o time de casa, né? Fazendo seria 1-0 Verdão. Vamos ver, e você que está acompanhando a gente, manda mensagem se você concorda, foi pênalti ou não. No Instagram, a gente fez uma enquete, cerca de 70%, pouco mais de 70% do pessoal que votou, ou achou que foi pênalti para o time de casa. E você que está acompanhando a gente, quero ouvir o Celso Lima, porque ele não fica em cima do muro, não. Olha só o lance aí, ó. Posição legal, olhos dos olhos, era o Emanuel, tabelinha com o Jonathan, entra na área, tira a defesa, pediu o toque de mão o time de casa, o Hélio trabalha com a bola, ainda o cruzamento, chega, tira de qualquer maneira a defesa da Tombense, e o Icasa reclamou o toque de mão, o árbitro não deu nada, agora quem responde é a Tombense, tentava responder com o Jean Lucas. Anima a torcida na arquibancada do Inaldão. Celso Lima. Não foi pênalti. Achou pênalti não? Isso é lance de interpretação. Tony, o jogador assusta com a bola. O zagueiro cortou a bola, o zagueiro... Ele é assustado, por isso que ele se assustou. Agora, pela regra, e aí eu já não entendo mais de regra, que eu não sei mais como é a regra do pênalti. Mudando a regra, né? Pela regra que está sendo praticada hoje, o juiz... era para dar esse pênalti, porque o jogador estava com o braço aberto, longe do corpo. Só que, pela interpretação do árbitro, eu achei que ele interpretou bem o lance, porque a bola veio, olha lá, o jogador assustou com a bola, não tem como marcar um pênalti desse. Agora, eu não marcaria de jeito nenhum. Para mim, não houve pênalti. Eu dava pênalti ali e dizia... ainda expulsava o zagueiro, né? Não, expulsar não. Se for jogador do Flamengo... Flamengo... um cartão amarelo para deixar de ser ruim. Olha, como é que o zagueiro sai com a bola desse jeito ali, ó, pelo amor de Deus? Não existe negócio desse, ó. Não foi pênalti. O zagueiro sai... Olha, eu tenho uma opinião, assim, olha, como o zagueiro sai. Pelo amor... Eu tava a parte todinha frontal ali pro zagueiro sair. Ele podia ter saído jogando com a bola, né? Mas ele vai dar um chute ousado. E o que é isso aí? É falta de tranquilidade. Olha, eu vou ser muito sincero. Falta de tranquilidade. Eu sou a favor de duas coisas no futebol. Eu acabar com o impedimento. Para mim, quanto mais dá esse negócio de interpretação pro árbitro, aí aquele árbitro que é tendencioso, ele acaba errando ali. Não, foi minha interpretação. Para mim, toque na mão deveria ser falta. Dentro da área, então, é pênalti. Na hora que você fizesse sair, o cara começava a ter um cuidado a mais. Ah, mas se você tirar o impedimento, vai ser um problema. No futebol society não tem bronca e não tem impedimento. Eu tiraria impedimento e, para mim, toque na bola, tocou na mão, era falta. Eu faria isso. Para mim, aí vou dizer, a opinião minha, sobre esse lance. Se o jogador tivesse com a bola com a mão aqui,
tudo bem. Mas ele abre um pouquinho e a bola bate. Não, ele estava com o braço aberto. Tá o braço aberto. Então, se abre o braço está aberto, ele aumenta o espaço dele. Então, aí seria falta. Mas é como aquela coisa. Quando você vem com o lance interpretativo, muita gente que fez o comentário lá na enquete diz, não, mas a mão estava próxima ao corpo. Então, assim, eu acho que eu deveria tirar do futebol esse negócio de interpretativo. Então, tocou na mão, falta. Como futsal. Tocou na mão é falta. Não tem negócio de interpretação. É falta. Pronto. Na hora que você tirar essas polêmicas bestas que tem aí, porque o VAR veio para ajudar e faz mais atrapalhado que ajuda no futebol brasileiro. Que lá fora a gente não vê essa polêmica toda, não. Mas no Brasil, toda vez é uma polêmica. Mas o árbitro não deu pênalti, 0-0, também. Então, me permita aqui duas colocações. Primeiro, com relação ao pênalti. O jogador está com o braço um pouquinho distante do corpo, mas ali não tem tempo para ele reagir. O cara chutou a bola na mão dele. E outra coisa, você diz, olha, para mim toda bola que tocar na mão é pênalti. Sabe o que é que ia acontecer? Não é falta, deveria ser falta. Não, mas se for dentro da área é pênalti, tá certo? É. Sabe o que é que iria acontecer? Se eu for jogador, eu faria isso. Eu chegando perto da área, o zagueiro está dentro da área, eu ia mirar a mão dele, chutava a bola na mão dele, pênalti. Então pronto, é injusto. Sim, no futsal. E no futsal não existe? Não, eu não concordo. E outra coisa, com relação à falta de qualidade do jogador, é que você disse que o zagueiro é ruim, que ele podia sair jogando. Tony, e aí eu vou me colocar no lugar de um jogador desse da Tombense, ou do Tombense. O time está com 4 jogos que não ganha. É uma pressão danada. O jogo é de Copa do Brasil. Se perder, tá fora. Você acha que o jogador tem cabeça, tem tranquilidade para sair com uma bola dessa jogando, com os atacantes cercando ele ali? Não tem, Tony. E aí o que é que vai acontecer? Raimundo Wagner, ele está me assistindo, está assistindo eu e você. E já ele vai dar a opinião dele. Se o time do Tombense tivesse ganhando esse jogo, esse zagueiro matava essa bola, dominava, saía jogando bem bonitinho. Mas o jogo estava 0-0 e a pressão é grande e o time vem de resultados negativos. E aí o jogador não tem essa tranquilidade para jogar. Tranquilidade quando falta qualidade. Vamos fazer o seguinte, moçada. A galera está querendo saber quais são os jogadores que já deixaram o time de casa, tanto emprestados como dispensados. Tive algumas situações. Inclusive, teve uma polêmicazinha nesse fim de semana, porque a própria diretoria do Icasa confirmou que o Romarinho estava saindo do Verdão do Cariri, só faltava o contrato assinado. O Romarinho, a gente publicou isso no sábado, pela manhã, no nosso Instagram, no Replay com Tony Souza. Você pode seguir lá no Instagram, tem sempre novidades. E aí, quando eu publiquei, o Romarinho depois viu a postagem, foi lá no PV e disse, estou sabendo agora. Não estava sabendo, tirou até uma onda. Aí eu disse que a informação que a gente tinha é que o empresário dele e a diretoria de casa estavam conversando e que ele só estava faltando, tinha entrado em acordo e ele só faltava assinar o contrato. E ele disse na mensagem para mim que estava de folga, estava numa folga, que tinha contrato e que se eu tivesse ocorrendo isso era vontade do clube. Entrei em contato com a diretoria de casa, que foi colocada, que já havia um acordo com o empresário, que estava faltando apenas a assinatura do contrato. Enfim, acabou gerando essa polêmicazinha, inclusive a informação que eu tenho é que o Romarinho ainda não assinou o contrato, mas sinceramente, Celso, antes da gente colocar aqui o nome dos outros jogadores, eu acho que o Romarinho, eu acompanhei alguns treinos do Romarinho, o Romarinho parece ter qualidade. Eu acompanhei o Romarinho na base do Vasco, vi alguns jogos dele ali na base. O Romarinho parece ter qualidade. O que o Romarinho não tem, na minha opinião, é foco. É como se o Romarinho, Celso, não tivesse foco para o futebol. Tanto é que o Romarinho não consegue emplacar nos times que joga. Alguma coisa tem. Eu acho até que ele tem qualidade, ele domina a bola, ele sabe sair para o jogo. Não é o Romário, não é o pai, eu não espero que ele seja o pai dele. Longe disso, é um jogador com qualidade. Poderia vingar no futebol. Certo? Poderia, não sei se pegaria uma seleção brasileira, mas poderia viver do futebol profissional, mas não tem foco. Eu não sinto foco no Romarinho, tanto é que o Romarinho esteve aqui um dia, estava machucado, de repente o Romarinho estava com um vídeo no Instagram comemorando o aniversário do pai do Rio de Janeiro. Aí o Romarinho estava aqui, de repente já estava postagem de Romarinho em Fortaleza. Então assim, cadê o foco do jogador? Então tem muito isso. E outra coisa, o Romarinho não tem uma postagem no Instagram dele no Icasa. Uma postagem, uma para dizer a apresentação dele no Icasa, não tem.
Ele mandou um vídeo quando estava para vir para casa, que está esse vídeo, inclusive no nosso canal, a gente tem esse vídeo do canal, e tem o vídeo que está lá no Instagram do Icasa. Mas no Instagram pessoal do Romarinho, tem ele com fotos dos outros times que ele jogou, mas não tem nada do Icasa. Até isso me chama a atenção. Para mim, o Romarinho veio para cá, mas sem foco no Verdão do Cariri, viu, Celso? Tony, eu poderia chegar aqui e dizer, olha, tu sem receber, tu tem foco, mas não é isso. Veja bem, me diga aí qual foi o time que o Romarinho, esse aí, filho de Romário, ele se destacou na carreira dele. Na base do Vasco. Pronto. E bem na base mesmo. E acabou. É. Então, errado não é Romarinho, errado foi quem contratou ele para cá. Ah, mas eu queria uma jogada de marketing. Meu amigo, o Icasa está precisando de jogador, não é de marketing. Marketing, o Fabiano Rodrigues sabe fazer, tem outros aí que sabem fazer, sem precisar do Romarinho. O Romarinho, eu não sei o que é que ele veio buscar no Icasa. Agora, se o Icasa estivesse organizado, pagando salário direitinho, estivesse em divisões maiores do futebol brasileiro, eu creio que a história seria outra. De repente o Icasa não teria nem trazido o Romarinho, porque não precisaria de trazer. Porque um jogador como esse, o Icasa não precisa dele. Ele veio para cá para dizer que estava aqui, estava empregado, e o Romarinho não jogou. E como você disse, eu falei aqui no outro programa, eu vi Romarinho aí, pouco tempo, mas o pouco tempo que eu vi, ele demonstrou ter qualidade. Agora, como você disse, o jogador não tem, você disse que ele não tem foco, eu vou dizer que ele não tem a responsabilidade. Ora, mas se o pai dele, que foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, era irresponsável, imagine ele que não joga bola. Esse Celso pega pesado. Aí o Romário também resolviam. Falta de responsabilidade. Vamos ver os jogadores que estão deixando o Verdão. Verdão? Peraí, Tony, só um minuto. Sim. Tony, tu ligou para mim hoje e disse, Celso, eu posso contar contigo aqui no teu programa? Eu disse, pode. Aí se eu não venho, o que é? É falta de foco ou é de responsabilidade? Mas, deve ter responsabilidade. Às vezes pode acontecer uma coisa de última hora. Não, mas com o Romarinho não aconteceu não. Vamos ver aqui os jogadores. Jogadores que estão deixando o Verdão momentaneamente. Tem alguns que estão deixando por empréstimo, outros estão rescindindo o contrato. Bom, aí, por exemplo, tem o Guídio e o Leandro Mendes. Esses dois foram emprestados para a equipe do Oirense, né? A equipe do Oirense que disputa o Campeonato Piauiense, primeira divisão. O time não está bem por lá. Inclusive, a informação que eu tenho é que eles queriam mais jogadores do Icasa, mas o Icasa só emprestou esses dois atletas. Estrearam, inclusive, agora no fim de semana. Acho que foi um jogo empate. O Oirense, que foi campeão ano passado com o Flávio Araújo, da segunda divisão, e está na primeira divisão agora. Tem mais jogador deixando aí o Verdão do Cariri, o Baré, esse já assinou rescisão de contrato, o Baré alegou situação particular e por conta disso acabou deixando o Verdão, mas pelo que parece também já não estava nos planos. Veio para ser titular e acabou perdendo espaço até para o Aaron, que é um meio atacante e que estava jogando na ala por ali. Quem também está deixando aí? Tem mais alguém? 3. Bom, está deixando também, mas por empréstimo, é o Thiago Correia. O Thiago Correia está indo para o Pinheiros do Maranhão, mas é um jogador que interessa ao Icasa para permanecer. Eu tive a informação que o Denilson era outro jogador também que pode deixar o Verdão. Tem algumas conversas acontecendo do Icasa com jogadores, mas não ainda assinaram o contrato, aliás, assinaram a rescisão contratual. De assinatura de rescisão realmente confirmada, apenas o Jefferson Baré e esses empréstimos aí do Guídio e do Leandro Mendes, paueirense, do futebol piauiense, e o Thiago Correia, que está indo para o Pinheiros do Maranhão, também por empréstimo. Olha, a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Olha, a gente ainda tem o Ciel. O Ciel falou sobre o retorno dele para o Icasa e marcou inclusive data depois do jogo da Tombense. A gente vai falar daqui a pouquinho. A gente vai voltar, vamos falar com o advogado de Icasa e Maracanã, né, que os dois clubes acionaram o Tribunal de Justiça exatamente por conta desse imbróglio todo que está valendo aí. Vamos colocar também aqui a live da Federação Cearense Futebol. Os advogados da Federação se pronunciaram agora à noite, 7 da noite, eles se pronunciaram sobre essa situação que está envolvendo o futebol. Houve a suspensão do campeonato, o STJD foi lá e derrubou, vai ter jogo sim amanhã no Clássico das Cores entre Ferroviário e Fortaleza, enfim, você vai entender essa lambança toda daqui a pouquinho aqui no canal
Replay com Tony Souza. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito ainda. Dá uma curtida, é importante sempre a sua curtida, tá certo? E segue a gente lá no Instagram. Lembrando, tá certo? Que a gente vai colocar o advogado logo no segundo bloco. A gente vai ligar para ele agora para entrar aqui com o Matheus Pessoa, que está defendendo Icasa e Maracanã. E tem muita coisa envolvida aqui e os advogados da federação também vão falar aqui no programa Replay. Compartilha com a galera e avisa que o Replay está no ar. O nosso hospital está crescendo, né? E ficando muito bonito. Porém... Olá, crianças! Por que vocês estão aí tão pensativas? É porque fico imaginando como iremos fazer para construir a primeira ala oncológica pediátrica. Vocês que declaram seu imposto de renda pelo modelo completo, destinem até 3% do imposto devido para o projeto de humanização da nossa ala oncológica pediátrica. Transforme sua declaração em esperança. Doe para o Hospital São Vicente. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Segunda-feira é dia do Replay e também é dia de comer pizza. E aí tem uma pedida boa. Você pode comer pizza assistindo o Replay na pizzaria e hamburgueria Uval, que fica ali no bairro Franciscano, cruzamento ali da Carlos Cruz com Todos os Santos. Tá certo? Aí o peça pelo delivery, diz que pizza para você, que é o 988429514, está aí na tela. Se você quer estar em casa assistindo, bota aí o YouTube na TV, no Smart TV, né? Enfim, fica assistindo uma boa e pode ligar 988429514, pizzaria, hamburgueria, o Val, pede a pizza da sua preferência ou então hambúrguer. Mas aí, olha a pizza, olha só a pizza. Olha aí, meu amigo Celso Lima, coisa quando boa. Viu, hein? Saiu da dieta. Ele faz dieta da terça ao domingo. Na segunda ele para porque ele quer assistir o Replay. Só que eu não deixei ele assistir o Replay. Ele está participando aqui com a gente. Tá certo? Então aproveita. E na quarta-feira, galera, quarta-feira tem promoção, tá bom? Tem promoção quarta-feira, pizza G, GG e Extra GG. Eu tô doido para conhecer essa Extra GG. Olha, o telefone 988429514 tá aí na tela. Na compra da pizza G, GG e Extra GG, você ganha um refrigerante. Promoção assim, na quarta-feira, é na pizzaria e hamburgueria Uval. Repito, Avenida Carlos Cruz, com Todos os Santos, ali já é finalzinho dos franciscanos, né? Fica bem pertinho ali da linha do trem, bem facinho de você encontrar, mas se você quiser do conforto da sua casa, é só ligar e pedir a sua pizza ou hambúrguer. Esse telefone aí também é o WhatsApp, tá certo? Bom, vamos lá falar aqui sobre esse imbróglio todo que está ocorrendo desde a primeira fase do Campeonato Cearense, que a federação acionou o Tribunal de Justiça Desportivo e Futebol Cearense, pedindo o afastamento do Crato, e o Crato acabou sendo suspenso da competição. Não houve o último jogo contra o Ferroviário. A partir dali, a confusão começou. Na verdade, a confusão começou já antes, quando vazaram áudios de um suposto diretor do Crato Esporte Clube e jogadores que estariam envolvidos aí em situação de manipulação
de resultado. A coisa começou a feder dali, mas aí veio a federação, fez essa solicitação junto ao Tribunal de Justiça, o Crato foi suspenso no último jogo contra o Ferroviário. Tudo bem, foi dado WO para o Ferrinho. Aí acontece as quartas de final, o Ceará leva um sapé caiaiá do Iguatu, o jogo vem, e aí o Icasa, é descoberto que o Icasa utilizou o jogador de forma irregular, o Leandro Mendes, com 3 cartões amarelos no jogo contra o Iguatu. Aí o Icasa aciona o Tribunal de Justiça, pedindo aí exatamente a suspensão do julgamento, que poderia rebaixar o Icasa, até para poder terminar essa questão da investigação junto ao Crato. E aí depois o Maracanã entra na parada também, porque se for dado WO para o time nos jogos do Crato, o Maracanã é quem entra no G4 e não o Iguatu. Aí tudo muda novamente. Esse fim de semana, o Tribunal de Justiça pediu a suspensão do Campeonato Cearense, e aí a federação não foi para o pleno do tribunal não, já foi direto para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro, que acabou derrubando essa suspensão do tribunal, e aí está validando aí os jogos para continuar normalmente no Campeonato Cearense. É muita coisa, né? Estou tentando resumir. Nós estamos aqui na linha com advogado de defesa de 2 equipes interessadas nisso tudo, o Icasa e o Maracanã, cada um com interesse distinto. O Icasa quer permanecer na elite do futebol cearense, o Maracanã quer a vaga nas quartas de final e também, ou seja, seu time da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Estamos aqui na linha com o advogado, o Matheus Pessoa. Matheus Pessoa, boa noite, obrigado pela atenção aqui com o nosso programa Replay, aqui no nosso canal do YouTube. É um prazer estar conversando com o senhor. O que eu queria que o senhor falasse inicialmente sobre a situação do Icasa, né? O senhor está muito confiante de que o Icasa pode se apegar a essa situação do Crato para poder permanecer na elite do futebol cearense? Boa noite. Alô, Matheus Pessoa? Verdade. Entramos aí com essa ação no último dia 4, uma medida dominada, visando a suspensão do campeonato e a exclusão da equipe do Crato. Que isso beneficiaria as equipes de Maracanã e Icasa, né? O Maracanã ganharia 4 pontos em caso de determinação de exclusão, porque daria WO em todas as partidas. O Maracanã ganharia 4 pontos e ia para o G4, né? Ganhando uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. E o Icasa se invalida o rebaixamento. O Icasa acionou a justiça já bem antes, né? Porque o julgamento seria na sexta-feira. Quando foi que o Maracanã resolveu acionar o Tribunal de Justiça também para se mostrar como clube interessado nessa situação? Matheus Pessoa, está me ouvindo? Pronto. A gente no Maracanã, na verdade, foi uma ação só, tá? Foi uma ação só que o Maracanã entrou juntamente com o Icasa. Não foi algo separado. Então... Então, a gente deu entrada nessa medida nominada na última sexta-feira, dia 4. Tivemos a obtenção de um liminar no domingo, dia 6, né? Que hoje acabou sendo cassada pelo STJD. Como foi que vocês receberam essa derrubada aí da suspensão do campeonato? Porque quando se falou na suspensão do campeonato, o campeonato deveria nem ter utilizado, nem ter acontecido o jogo entre Iguatu e Caucaia. O jogo aconteceu, normalmente a federação deu continuidade, enfim, a realização do jogo. E aí ficaria na expectativa dessa situação do Ferroviário com Fortaleza. Como foi que vocês receberam essa derrubada aí da suspensão hoje à tarde pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva? Na verdade, com surpresa, né? Pois é inadmissível o campeonato continuar, né, com esse crime que a equipe do Crato cometeu, com manipulação de resultados, né? Que está sendo apurado o inquérito aí, juntamente com o Ministério Público. E aguardamos aí que seja apurado esse fato, né?
e que a equipe do Crato seja punida. Vocês acham que isso pode atrapalhar, que por exemplo, essa ação que vocês acabaram entrando, né? Porque não é só o senhor, se tem outro advogado que também trabalha junto, mas vocês acreditam que essa atitude da suspensão por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pode em algum momento atrapalhar os interesses de Maracanã em casa nessa ação? Na verdade, a gente já recorreu, né, com pedido de reconsideração. Eu estava no STJD agora à noite, né, e esperamos aí uma decisão favorável, né, para Maracanã em casa. Eu acho que essa decisão do Superior Tribunal, do STJD, pode acontecer até amanhã, de repente até evitar que ocorra o jogo entre Fortaleza e Ferroviário? Esperamos que seja o mais rápido possível. Mas acho difícil que saia até amanhã. Tá ok. Advogado, quero agradecer o senhor pela atenção aqui com o canal Replay com Tony Souza. A gente está sempre atento aqui a qualquer situação. Estamos também à sua disposição, caso o senhor queira entrar em contato conosco para alguma situação pertinente, referente ao Icasa, também ao Maracanã, qualquer outro clube de futebol cearense, a gente está à inteira disposição. Muito obrigado. Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, tá bom, doutor? Não, só eu agradeço aí a atenção, né? Esperamos aí que a ação seja julgada procedente, para Maracanã em casa, determinando a exclusão do Crato, né? Porque na verdade a bola pune. Obrigado, então. Matheus Pessoa, advogado de Casa e Maracanã, na defesa aí das equipes que acabaram acionando o Tribunal de Justiça, cada um com seu interesse, lógico que Casa querendo a permanência na primeira divisão e o Maracanã a vaga para a Série D do Brasileiro e a vaga também nas quartas de final. Agradecer aqui o advogado Matheus Pessoa, que acabou nos atendendo aqui, Celso Lima. E, enfim, a gente vê que o Icasa, então foi até surpresa para mim, porque eu achava que o Maracanã tinha ingressado no tribunal depois do time de Casa. Ele está dizendo que não, foi uma ação conjunta das duas equipes, mas demonstrou também um certo receio com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, hein, Celso? Olha, Tony, eu lamento todos esses ocorridos. Quando a Federação Cearense, ela suspendeu, ela pediu que o tribunal suspendesse o time do Crato e desse WO lá contra o Ferroviário, naquele momento eu entendi que era uma decisão acertada da federação. Por quê? Por que eu entendi naquele momento que era acertado? Por conta da manipulação de resultados. E tinha gente se beneficiando dos resultados negativos do time do Crato. Aí eu digo, bom, aí acabou com a galinha dos ovos de ouro de quem está se beneficiando. Só que hoje nós percebemos, e aí eu tenho hoje uma mudança de opinião, porque quem não muda de opinião é quem não tem opinião. Eu tenho opinião, então posso mudar ela a hora que for necessário. Aí você vê que a decisão da federação ela não foi acertada, por quê? Porque ela deu margem para que as outras equipes entrassem na justiça para requerer também os pontos que o Ferroviário ganhou. Bom, se o Ferroviário ganhou de WO e houve as irregularidades nos outros jogos, o Crato tem que ser punido em todos os jogos. Então, por que só o Ferroviário vai se beneficiar? E as equipes que estão pleiteando isso, elas não deixam de terem razão. Porque se naquele momento o time do Crato foi expulso do campeonato, porque foi o que aconteceu, o Crato foi expulso do campeonato pela federação, o Ferroviário ganha de WO e os outros, o Icasa principalmente, que perdeu para a equipe do Crato. Agora que vergonha, hein, Icasa? Só você que perdeu para o time do Crato. Só você. Aí prejudicou. Aí a federação poderia realmente ter esperado mais um pouco que terminasse o campeonato. Agora, tem algumas situações aqui que eu preciso falar. Tudo isso aí não exime de erro a pessoa responsável pela perda de pontos da equipe do Icasa. Isso é inadmissível, não tem desculpa, errou feio, não pode. O Icasa quer se beneficiar de uma situação, tudo bem, está no direito dele. Outro que eu acho uma vergonha ele querer
que eu tive uma informação que o time do Ceará está por trás de muita coisa para ganhar uma vaga na Copa do Nordeste e evitar que o Fortaleza seja novamente campeão cearense. Diretoria do Ceará, se eu fosse vocês, eu sinceramente, cara, eu tinha vergonha de querer pleitear uma coisa dessa, porque vocês no campo perderam um jogo que poderiam ter ganho, eram favoritos para ganhar o jogo, e os jogadores do time do Ceará menosprezaram o time do Iguatu. A prova está aí, o Ceará conseguiu 2 vitórias contra o São Raimundo 3-0, venceu o time, foi o Bahia, né, Tony? Que o Ceará venceu no último sábado 2-0, jogando bem. E por que é que perdeu para o Iguatu daquela maneira? Porque menosprezou o time do Iguatu. Eu colocaria a violazinha no saco e ficava bem quietinho. Agora, se a justiça dá direito, dá. Agora, é uma vergonha a diretoria do Ceará querer pleitear uma situação dessa. Uma coisa, porque perdeu no campo. E o Icasa também. O Icasa também não deixa. Agora, o problema foi o erro que a federação cometeu de pegar e tirar o time do Crato ali de uma forma sumária do campeonato. Inclusive, assim, o que eu lamento nisso tudo, assim, são vários erros, e eu acho que o primeiro erro foi da federação, né? Porque quem pediu o afastamento do Crato foi a federação. Bom deixar bem claro isso, né? Então, assim, o Rochelio até mandou a mensagem: por que a federação não fez isso quando houve o vazamento dos áudios, né? Eu acho que lá na 3ª rodada, se não me engano, né? E acabou não fazendo isso. Mas, enfim, tudo bem, veio com a história de que foi contratada uma empresa para investigação, etc, etc, etc. Não vou entrar nesse mérito. O que eu lamento muito é que nesse fim de semana, com suspende o Campeonato Cearense, não, tem um jogo, tanto é que teve o jogo, o Calcaia venceu 2-0 o time do Iguatu. E aí ficou nesse negócio, o Maracanã é que pode ir para as quartas de final se anular todos os jogos do Crato. E aí começou a haver uma coisa de bastidor, porque o Ceará vai ser beneficiado, porque o Ceará não quer que o Fortaleza ganhe, sabe? E esqueceram do principal problema que existe aqui na parada. O principal problema, gente, é maior, é manipulação de resultado, é gente infiltrada de forma incorreta, fazendo coisa errada no futebol cearense, e isso não é de hoje. Não é de hoje. Aí a gente vai, se a gente for resgatar aqui, vamos resgatar um 7-0 do Campo Grande contra o Limoeiro, onde a gente observava os gols eram nos mesmos jogadores. A gente vai lembrar dos jogos do Calcaia ano passado no Campeonato Brasileiro. A gente vai lembrar dos jogos do Barbalha ano passado no Campeonato Cearense. Teve um jogador que deu uma cortada na bola, tá entendendo? Estava 0-0, parecia jogador de vôlei. Até para vôlei é ruim, a cortada foi mal feita, tá entendendo? E aí a gente vai citar outros e outros jogos, tá entendendo? Como chegaram umas empresas aqui no Icasa, na época que estava na Série D do Campeonato Brasileiro, tá entendendo? Então, surgiram várias situações. E se a gente for citar, isso já vem de algum tempo. E pela primeira vez, houve vazamento de áudios com dirigentes e também com jogadores. E isso está sendo esquecido, está sendo deixado de lado por conta de uma briga besta, uma rivalidade besta de Ceará e Fortaleza. Opa, peraí, gente. Peraí. A gente não pode esquecer de onde foi que surgiu disso aí. De um câncer que foi colocado no futebol cearense. Que é gente fazendo manipulação de resultado para ganhar dinheiro no futebol cearense. O câncer é esse, que tem que ser extraído do futebol cearense, é esse câncer, é esse tumor que vem tomando canto do nosso futebol já há algum tempo, que aconteceu no futebol da Paraíba, e lá deram um jeito, lá a coisa foi tomada de frente, teve clube perdendo título, teve dirigente sendo preso, teve dirigente sendo banido do futebol. Aconteceu isso lá no futebol da Paraíba, foi destaque por lá, de forma negativa, e foram lá para resolver. Pode estar acontecendo hoje? Até pode, mas tentaram fazer alguma coisa lá atrás, e não vão fazer nada aqui. E aí? Aí vão estar pensando em Ceará e Fortaleza, porque o Ceará vai ser beneficiado. O Ceará tem que fazer o que o Celso disse, pegar a sua violinha, botar na sacola e ficar caladinho. Vozão, tu levou peia do Azulão, foi dentro de campo, não tem nem moral para reivindicar nada, Ceará. A primeira moral que não tem é tentar o campeonato esdrúxulo desse, onde Ceará e Fortaleza só entram nas quartas de final, por causa também dos nossos dirigentes, que tem a atitude amadora de aceitar um absurdo desse. Porque a gente não vê isso no baiano, a gente não vê isso no pernambucano, e é porque o Ceará está em outro patamar, hein?
O Ceará está num patamar mais elevado do futebol nordestino, mas ainda tem atitudes amadoras de time pequeno. Para mim é isso. É minha opinião, não estou dizendo que sou dono da razão, certo? Então o Ceará tem que ficar caladinho. Levou foi Chiba. Então não tem moral para falar de ninguém, não tem moral para reivindicar nada. Agora a gente não pode esquecer do foco principal, que é manipulação de resultado, é jogador recebendo dinheiro para fazer pênalti, para chutar bola para escanteio, para levar cartão amarelo, porque de repente, Tony, mas banca de aposta. Cara, quer que eu diga uma coisa a você? Eu sou uma banca de aposta, Celso. Eu entrava com ação na justiça contra esse pessoal, que a banca de aposta também está sendo lesada. Ela está pagando não sei quantos mil reais para alguém que está recebendo de forma ilícita, que está pagando o jogador um valor X para cometer de forma ilícita uma situação. Então a gente não pode esquecer esse foco. Tem que haver punição sim, na esfera esportiva e também nas outras esferas. O Ministério Público tem que estar aí. Inclusive dia 11 agora vai ter o julgamento através do Tribunal de Justiça. Eu acho que tem que ter e eu estou atento a isso. Tá entendendo? Estou atento a isso. Acho que tem que ter logo mesmo, porque a federação não contratou a empresa, não fez sua investigação, então toma uma atitude na esfera esportiva. Mas aí o Ministério Público, Polícia Civil também está investigando. Aí é outra investigação. A esfera esportiva é uma coisa, Exatamente. Polícia Civil é outra, Ministério Público é outra. Cada um vai fazer o seu julgamento de acordo com as suas investigações. Não está tendo investigação? Os advogados da federação, Celso, disseram que os nomes já foram identificados. Está aqui no nosso canal, pode procurar depois uma live que foi feita com Eugênio Marques, Leandro Vasques, Eugênio Vasques, Leandro Vasques, advogados da federação, e o presidente do tribunal, Frederico Bandeiras, não é isso? Eu acho que o nome dele é esse, Frederico Bandeira. Então, foi feita essa live e está aqui no nosso canal, você pode encontrar, certo? Disseram que nomes foram identificados, que esses nomes venham à tona, que esses nomes sejam punidos. O que não pode é o Crato Esporte Clube estar sendo punido sozinho, uma torcida apaixonada, uma cidade que gosta de futebol, sendo punida, tá certo? Enquanto as pessoas ficarem inocentadas, depois vão para outro clube, vão para o Barbalha, vão para o Icasa, vão para o time na Paraíba, no Pernambuco, fazer a mesma coisa. Isso é um absurdo. Então acho que tem que ser visto o foco. A rivalidade Ceará e Fortaleza entende demais. Não tem problema. O Ceará pode até estar, como o Celso está dizendo, fazendo coisa errada, tentando mexer. Mas o foco da questão é manipulação de resultado. E isso não pode ser esquecido. Estão manchando e envergonhando o futebol cearense e alguma coisa tem que ser feita quanto a essa situação. Vamos fazer o seguinte? Teve a live aí, os advogados da Federação Cearense de Futebol se pronunciaram hoje à noite, 7 da noite. Você não viu não? Você vai ver aqui, ninguém mostrou ainda e a gente vai mostrar Leandro Vasques e Eugênio Vasques, advogados da Federação Cearense de Futebol, falando e respondendo a perguntas de colegas jornalistas sobre esse imbróglio todo que aconteceu, que vem sujando e manchando o nosso campeonato estadual. Vamos ver. Boa noite a todos, aqui quem fala é Eugênio Vasques, diretor jurídico da Federação Cearense de Futebol, Dr. Leandro Vasques, também diretor jurídico da Federação. Estamos aqui à disposição de todos para responder as perguntas necessárias ao esclarecimento da decisão que foi tomada hoje pelo STJD. Primeira pergunta é do Breno Rebouças, do O Povo. Dá para a gente garantir que daqui até o final do campeonato teremos uma sequência ou existem meios e possibilidades de virar uma guerra com essas liminares, em que um dia sai uma e no outro sai uma diferente? Dá para a gente garantir para a sequência do certame que não teremos interrupções a partir de agora? Veja, é impossível, né, no universo jurídico você fazer exercício de profecia, de querer antever o futuro. Mas nós acreditamos que essa decisão do Rio de Janeiro, do STJD, ela é uma decisão para serenar todos os ânimos, para equacionar, remodelar, né, resgatar a atividade regular do Campeonato Cearense. E eu, particularmente, não antevejo nenhuma necessidade de guerra jurídica. Eu acredito que agora nós temos que dedicar fôlego, sim, para o desfecho do campeonato e, obviamente, também não deixar de esquecer a investigação importante que vem sendo conduzida na sede do TJD aqui do Estado do Ceará, pela presidência do Dr. Fred Bandeira, pelo auditor Valdir Xavier e demais auditores, com um acompanhamento permanente do Ministério Público do Estado do Ceará acerca da atuação inquestionavelmente censurável de pessoas que quiseram artificializar o resultado
de alguns jogos, sabotando o campeonato, e obviamente nós estamos torcendo para que essa investigação, que repito, é uma investigação importante, de fôlego, ela sirva para identificar esses indivíduos que são nocivos ao futebol cearense e futuramente serem exemplarmente punidos. Aqui uma pergunta do Pedro Paulo Vieira, do Portal Badalo. Já que todo o imbróglio se dá por uma suposta manipulação de resultados operada em conluio com a equipe que disputa o certame cearense, a FCF enxerga como um erro ter suspendido o Crato de forma precoce e abrir os precedentes para pedidos de WO por outros clubes? Muito pelo contrário. A decisão foi absolutamente lúcida, providencial e necessária. A Federação Cearense de Futebol, assim que tomou conhecimento de supostos envolvimentos de manipulação de resultados de algumas pessoas, ativou o Tribunal de Justiça Desportivo, que também de maneira diligente instaurou um inquérito desportivo para apurar isso. É preciso destacar que não há nenhuma omissão por parte de nenhum dos atores, né, que estão neste cenário. E acreditamos que não é porque, fazendo um comparativo, não é porque uma parte do corpo está gangrenada, né, um membro inferior, que você vai condenar todo o corpo à morte. Então existe o princípio pro competitione, que preserva, sim, né, a necessidade da manutenção do campeonato. São muitos atores envolvidos, não só jogadores, dirigentes, torcida, imprensa, enfim. É um elenco de atores que estão nesse cenário, e não é por causa do desvio comportamental de um indivíduo, ou de dois indivíduos, ou de mais indivíduos que estão ali na órbita de um determinado clube, que nós iremos comprometer todo o certame. Seria praticamente os justos pagarem pelos pecadores. O que nós temos é que decotar esses pecadores, afastá-los do futebol cearense e preservar o campeonato com a credibilidade que ele sempre possuiu. Aqui o André Almeida, do Sistema Verdes Mares. Com este efeito suspensivo, o jogo de amanhã entre Ferroviária e Fortaleza está mantido normalmente. Mas em relação ao jogo de ontem, entre Caucaia e Iguatu, como fica? Ele foi válido? Perfeitamente. O jogo de ontem foi válido. É importante que se diga que a Federação Cearense de Futebol tomou conhecimento da decisão do ex-presidente Fred Bandeira no dia de hoje, pela manhã, e prontamente procurou os recursos cabíveis para a manutenção das partidas que irão ocorrer na terça-feira e no próximo sábado. As partidas têm validade, estão todas, o resultado de ontem está em vigor, né, a vitória de 2-0 do Caucaia sobre o Iguatu, e bem como o jogo de amanhã também transcorrerá normalmente, como eu também coloquei, o jogo de sábado está mantido, a fase semifinal está mantida plenamente, assim como a fase final, né, da classificação da fase semifinal. Os classificados para a fase final também estarão com as datas garantidas conforme a decisão do STJD. Tobias Saldanha, do Ceará agora. A ausência de Ceará e Fortaleza na primeira fase colaborou para que as pessoas mais intencionadas se utilizassem da diminuição do interesse público na competição para atuarem em desacordo com as leis esportivas? Veja, eu acredito que é uma pergunta subjetiva, é difícil prever, difícil responder. Mas o certo é que, preciso reiterar isso sempre, né, qualquer tentativa de mácula ao campeonato cearense será combatida com rigor. Né? A federação ela não descansará enquanto não colaborar o suficiente para a identificação desses indivíduos nocivos, repito, ao campeonato cearense. Nós queremos aqui mais uma vez aplaudir o Tribunal de Justiça Desportivo do Estado do Ceará, que não titubeou em imediatamente instaurar um inquérito desportivo. Eu costumo dizer que tanto o Tribunal de Justiça Desportivo como a Federação Cearense de Futebol, os clubes como um todo, nós todos irmanados com a atuação do próprio Ministério Público, que também está dedicado a identificar esses indivíduos. Temos que ser interpretados como cordas de um mesmo instrumento, como cordas de uma mesma harpa, que estão afinados no mesmo diapasão, que é o diapasão de preservar a credibilidade do Campeonato Cearense de Futebol. Né? Houve essa decisão ontem, agora recente, do presidente Fred Bandeira, mas foi um entendimento individual dele, que, obviamente, a federação tinha que tomar uma providência e, diligentemente, nós recorremos. Mas nós continuamos acreditando toda a confiança para que o Tribunal de Justiça Desportivo, juntamente com o acompanhamento do Ministério Público, possa concluir as investigações para identificar os sabotadores que tentam tisnar o Campeonato Cearense, mas não conseguirão. Lembrando só para complementar também que
Ceará e Fortaleza não são detentores de vagas da Copa do Nordeste, fixas, né? É uma classificação do Campeonato Cearense que determina quem vai participar da fase final da Copa do Nordeste. Portanto, quem se classifica para a Copa do Nordeste é que joga a fase final, e isso não é uma preferência ou uma predileção por clube algum. Está no regulamento do campeonato. Os clubes que ficarem classificados nas 2 primeiras colocações são os clubes que vão para a Copa do Nordeste e têm as benesses do regulamento. E para a gente finalizar aqui, a pergunta do Mário Kempis, do blog do Kempis. O presidente do TJDF, Fred Bandeira, afirmou que o campeonato está maculado, está manchado. O senhor concorda com ele? Por quê? Não vejo que esteja maculado, né? Ele está tisnado, né? Existiram tentativas, né? Mas tentativas inúteis, tentativas inócuas, né? E nós acreditamos sim que, repito, o tribunal afinado com o Ministério Público, com o auditor Valdir Xavier, que está conduzindo com toda a dedicação a investigação do inquérito desportivo, irá identificar esses indivíduos que precisam ser, de fato, excluídos do cenário do desporto do Estado do Ceará. E eu não tenho a menor dúvida que essa atuação conjunta, né, afinada, uníssona, ela vai servir de exemplo modelar para o futebol brasileiro. O Estado do Ceará vai dar um exemplo, até porque tanto a CBF quanto a Federação Cearense de Futebol e outras federações, né, estão atuando com uma empresa que está literalmente realizando um radar em todo o certame de todos os estados, e essa atuação ela reforça o fôlego que tem sido dedicado pelo TJD aqui do Estado do Ceará, pela auditoria conduzida na relatoria do auditor Valdir Xavier. O presidente Fred Bandeira também tem dado toda a sua doação nesse cenário, e a Federação Cearense de Futebol tem sido totalmente colaborativa, e estamos bastante confiantes que não só no cenário desportivo, mas na esfera criminal, o Ministério Público irá, no momento oportuno, identificar e processar rigorosamente esses indivíduos. Gostaríamos de agradecer aqui a presença do nosso corpo jurídico e gostaríamos de agradecer também a presença de todos que acompanharam essa live. Muitíssimo obrigado, pessoal, e uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom, tá aí a live que foi realizada pela Federação Cearense de Futebol. Agradecer até o Daniel França, que acabou disponibilizando o link, né, para que a gente pudesse colocar aqui no programa, com os advogados Leandro Vasques e também o Eugênio Vasques, sobre essa situação. Eu vou esperar para ver se realmente será dado um exemplo para o futebol brasileiro. Eu vou esperar, que eu sou igual a São Tomé no que se refere ao futebol cearense, porque a gente já viu algumas situações acontecerem e não serem solucionadas. E eu acho que assim, eu só discordo do advogado, acho que é o Eugênio Vasques, quando ele diz que não foi maculado o futebol. Já está maculado o Campeonato Cearense. O Campeonato Cearense já está manchado. É um campeonato onde foi visto manipulação de resultado. É um campeonato onde uma equipe foi suspensa e que essa suspensão acabou dando espaço para tudo isso que nós estamos vendo. São 2 equipes que estão entrando aí, e o pior, sabe, o pior de tudo, é você ver o Iguatu, que vem fazendo um campeonato de recuperação, um campeonato bonito, fazendo história, conseguindo pela primeira vez uma vaga para o Campeonato Brasileiro de Série D, entrar no cenário nacional, eliminar um gigante do futebol nordestino, que é o Ceará, e você vê, de repente, tudo isso ficar em xeque, no tapetão, porque alguém lá atrás, certo, manipulou o resultado, e agora a coisa se transformou, o câncer lá começou a virar uma metástase, começou a pegar por outras partes do corpo, ou seja, para outras equipes, prejudicar outras equipes, prejudicar o campeonato. Não é só o Crato que está sendo prejudicado, é o futebol cearense. Há uma mácula sim, doutor Eugênio, respeito sua opinião, a minha é essa. Eu acho que o futebol cearense já foi maculado a partir do momento que vazaram aqueles áudios, certo? E que existia um fato que acabou manchando a credibilidade. Você vê uma equipe sendo goleada, né? Uma equipe que foi retirada de um campeonato, como foi. Eu acho até, Celso Lima, que na hora que disse assim, vamos suspender, então, peraí, para o campeonato. Não realiza a última rodada. Vamos aqui resolver logo esse negócio. Ou então deixasse o Crato jogar a última partida. Eu até entendo, né, que tentaram tirar a galinha dos ovos de ouro para não continuarem fazendo a mesma coisa,
mas eu acho que não pensaram no desenrolar do fato. E a gente está vendo isso aí. Ou seja, o campeonato de 2002, para mim, já está manchado, independente de qualquer coisa, infelizmente. Quando foi feita a denúncia de manipulação de resultados, que a federação contratou aquela empresa para apurar os fatos, ali o campeonato já era para ter sido parado. Para o campeonato. Tu sabe o que é que vai acontecer agora? Olha só. O Maracanã, se ele conseguir na justiça o que ele está pleiteando, o Crato vai perder todos os jogos. O Maracanã, que empatou os 2 jogos com o Crato, ganhou 2 pontos. Tem mais 3 pontos aí. Faz 5. O Maracanã se classifica, o Iguatu está fora. Aí Ceará volta para o campeonato, pega o Pacajus, o Maracanã joga com o Fortaleza, e aí? A federação vai deixar acontecer isso? Se a federação não deixar, as equipes prejudicadas, e Casa e Maracanã, elas vão para a esfera comum? Eu acho que não, por conta das penalidades. Mas elas podem melar o campeonato. O campeonato pode não terminar. O Iguatu, Celso, pode depois... O Iguatu também prejudicado. O time do Iguatu hoje está numa Série D. E os profissionais que lutaram, que trabalharam lá no Iguatu? A diretoria do Iguatu, que gastou, no quanto ela gastou para chegar onde ela está, e agora ela vendo tudo ir por água abaixo. Então, as pessoas que causaram esses problemas, elas precisam serem punidas e banidas do futebol. Olha, a justiça julgou aqui, está banido do futebol. Não, mas o A vai recorrer e ele volta. Não tem esse negócio, tem que tirar, tem que jogar fora, tem que excluir, né, do futebol. Sabe por que eu digo que aconteceram coisas e que acabaram não resolvendo como deveria? Teve denúncia de falsificação de assinatura no futebol cearense. E não aconteceu nada. O quê? Nada. O pior tem de já tudo, comprovado, Tom, e tem outra situação. Tá entendendo? E isso já aconteceu em outras equipes, em anos anteriores. Aconteceu o quê? Nada. Foram fazer alguma investigação a fundo? Ocorreu alguma punição? Nenhuma, até hoje. Então, meu amigo, a coisa não é de agora. A situação não surgiu de agora. Tá entendendo? Não brotou do nada. Não, já vem de anos e anos, já vem acontecendo. Tá entendendo? E aí, porque não tem como provar, não sei o que, investiga, cutuca, vai ouvir. Tá entendendo? Porque uma hora a coisa vai sair, como saiu agora. Tá entendendo? Como saiu agora. E a gente viu a equipe ser prejudicada. O Icasa foi prejudicado quando jogava a Série D do Campeonato Brasileiro, Série C. A gente já ouvia essas situações acontecendo, certo? Vindo para Juazeiro, pessoas de fora. Chegaram pessoas aqui que já eram investigadas em São Paulo. Surgiu inclusive o nome, por exemplo, do goleiro Carlos Luna, que passou no Icasa, passou no Barbalha, passou no Crato. Tá entendendo? Que surgiu o nome dele como um dos investigados. Quando foi que Carlos Luna jogou aqui? Faz tempo. Né? Veio a M9, a empresa M9. Apareceu um Matheus aí que vinha para cá. E que descobriu depois que esse Matheus era investigado de alguma irregularidade lá no futebol paulista. Isso é de agora, gente? Não é, pelo amor de Deus, homem. Aí quer dizer que a gente não falou isso aqui? Não fui eu que falei. Os colegas de imprensa aqui em Juazeiro falavam. Trouxeram à tona a situação. Dirigentes dos clubes sabiam. A federação também tinha acesso a essas situações. E por que não fizeram nada? Aí agora tem como fazer e não vão fazer. Aí agora eu estou vendo discussãozinha, porque o negócio é não deixar o Fortaleza ser tetra. Porque o Ceará tem que ser beneficiado. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de brincadeira. Está virando palhaçada já. O assunto é sério e merece ser tratado com seriedade devida. Certo? Tanto é que eu estou aguardando o que é que vai acontecer dia 11. Estou esperando. E acho que tem que ter, sim, o julgamento na esfera esportiva. E depois vem o julgamento na Polícia Civil, no Ministério Público, o que não pode é deixar como está aí. Agora, que para mim, independente do resultado, o Campeonato Cearense ficou manchado, aí eu não tenho dúvida. Manchado, e aí a Federação Cearense abriu um precedente para que as outras equipes também busquem na Justiça os 3 pontos dos jogos contra o Crato. Agora você quer a minha opinião? Espera aí, já provaram que houve manipulação de resultados? Se provou, em quem manipulou. O Icasa está punido que é para aprender, nunca mais botar jogador irregular em jogo que não valia nada. O time do Icasa, se botasse o juvenil ali,
Se é que o Icasa tem juvenil, né, Tony? Então, pune o time do Icasa porque usou o jogador irregular, tem que ser punido. Pune quem tem que ser punido, segue o campeonato e deixa como está. Essa é a minha opinião. Por quê? Mas o time do Icasa tá brigando sem razão. A única razão que o Icasa tem, e o Maracanã também tem nessa questão, foi o erro que a federação cometeu em tirar o time do Crato do campeonato antes que o campeonato terminasse. A primeira fase terminasse. Aí, exatamente, antes que terminasse a primeira fase. Aí ela abriu esse precedente. Agora, vamos lá. O Icasa usou o jogador irregular? Usou. Então, pune, perde os pontos. Tá fora. Cai. Infelizmente cai. O que é que se vai fazer? O Icasa que tome lá as providências com o seu funcionário. Mas que tem que cair. O Maracanã não se classificou. Por quê? Porque foi incompetente. Está fora. Quem vai decidir o campeonato? Quem está jogando. Segue o campeonato. Pune os outros que cometeram os erros. O Crato tem que ser punido? Tem. Mas quem está por trás do Crato, a punição tem que ser... A punição do Crato tem que ser mais branda do que para as pessoas que causaram essa situação. Eu acho que o Crato ele já foi punido, a instituição, entenda o meu que é que eu estou dizendo. Na hora do rebaixamento. A instituição Crato ela já foi punida, ela foi rebaixada. Então, eu acho que aí já é um ponto, já é uma punição grande. Agora tem que punir as pessoas, os dirigentes, os que estavam lá. E os outros, Maracanã, Ceará, foram incompetentes, está fora do campeonato. E caso usou jogador irregular, também cai. Essa é a minha opinião. Tá certo, Celso Lima. Em vez do pessoal estar preocupado se deixa ou não o jogador dar entrevista para a imprensa depois do jogo, olha aí, se preocupar com isso porque na Copa do Brasil terminou, estava todo mundo entrevistando. Aí eu vi colega nosso sendo barrado que não podia entrar porque, porque tem a questão que só pode dar para a federação. Não, eu acho que tudo bem, vai transmitir, transmite. Não deixa os caras fazer entrevista depois do jogo. Vamos repercutir, pelo amor de Deus. Parece que a cada vez que passa, quer que a imprensa fique mais fora do jogo. Tem que ser cadastrada na CBF. Eu viajei aqui quando eu estava no Timaço, Brasil todinho acompanhando em casa, nunca fiz um cadastro da CBF. Tinha carteira da Brás, podia entrar. Agora tem que ter cadastro. Agora tem que ter cadastro para quê? Inventa umas coisas, sabe? Parece que assim, não querem a imprensa lá. Ou pelo menos a imprensa independente, que chega, olha, vê o problema e fala. Não quer, deve ser por isso. Enfim, deixa eu ler aqui alguns recados rapidinho, só registrar a galera aqui. O Eloy Cordeiro está com a gente, um abraço. Gilberto Santana também está por aqui. O Rochelio Shoa, deixa eu ver quem está aqui. Ele está falando aqui, o Barbalha já tem envolvido desde o ano passado. Tem suspeita lá no Barbalha, né? Boa noite, meu amigo Tony Souza, meu amigo Celso Lima, abraço a todos vocês. Em breve estarei aí pessoalmente com vocês. Mandem um abraço para os Rubens Santos e o Márcio Serafim lá em Barbalha. Um abraço. Rubassi, contei nosso querido Rubens, dia desse está no Praxedão. Éder Leonardo também. Depois a federação tomaria alguma medida reparativa para com os clubes participantes, fazendo uma justa distribuição das vagas na Série D na Copa do Brasil. Júlio César também por aqui. Nova Zero é esculhambação. Aliás, já vem esculhambação de muito tempo. Sabe? Acho que a torcida do Crato não aguenta mais o que estava vendo com o Crato. Foi pena Tasso Farisópolis do início ao fim. Aquele jogo Ceará que o Crato estava vencendo de 1-0 aos 36 minutos do segundo tempo e terminou o jogo 6-2, aquele jogo nunca me entrou. Eu nunca vi isso no futebol. Você está ganhando de 1-0 aos 36 minutos do segundo tempo e de repente você perde o jogo de 6-2. 36 do segundo tempo, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Rafael Alencar, o Ferroviário teve direito a WO e Casa tem seu direito também. Tá aqui. É isso que eu estou dizendo. Acabou abrindo um precedente perigoso à federação. Porque será que eu não acredito nesses caras aí? Gilberto Santana, Júlio César por aqui, deixa eu ver quem mais aqui. Wesley Cabral também deixando boa noite. Albino Souza também com a gente. O Rochelle a gente já falou. Só um pouquinho aí, meu querido Kleber, para ver aqui a galera. Marcondes também está por aqui. Ele disse: Ceará vai entrar no livro do recorde. O único time que jogou 2 partidas no campeonato foi eliminado. E não foi rebaixado, Marcondes. Existe um negócio desse? E não foi rebaixado, foi eliminado. Deixa eu ver aqui quem mais está com a gente. Fernanda Alves, um abraço, beijo para a nossa querida Fernanda. Daqui a pouco fazer uma homenagem para as mulheres, tá, Fernanda? Fábio Macedo também por aqui. Estou sempre cá subir de divisão. Se vier reforços bons. Deixando boa noite, expectativa grande da inauguração da Arena Romeirão. Todos nós estamos. Nada de data ainda, viu, gente? Sobre a questão do Romeirão.
Carlos Devido também, Marcos de Casa precisa ganhar jogos. Esse não falha, é verdade. Raimundo Vaz, grande Raimundinho, deixando aqui um abraço para ele, deixando um abraço para o Celso Lima. Vamos lá, também aqui, deixa eu me ver aqui, o Raimundo Lima também deixando aqui um abraço. O problema do Icasa são dois, diretoria que coloca um jogador irregular para rebaixar o time, portanto diretoria amadora, e jogadores abaixo da média para o tamanho do time e o campeonato. Vamos aqui mais um pouquinho, acabou apagando, Edson Alves, como é que pode em casa do domínio do jogo, só deu Verdão, até o baixinho Clodoaldo com as chuteiras penduradas faria aquele gol, referente ao gol, acho que do Patrick, né? Sérgio Silva também deixando aqui o parabéns pra gente, né? Deixando um abraço aqui, um abraço ao nosso querido Sérgio Silva, lá da capital cearense, professor Thaleson, bastidor do Cearense está animado, hein? E vem a segundona por aí, é verdade, a segunda divisão tá vindo por aí, tá bom? Boa noite, amigos do Replay, estou aqui no bairro Seminário do Crato, tem uma informação aí que vem para a inauguração da Arena, a seleção feminina de futebol. Procede a essa situação, viu, Edson Alves? Eu tive a informação que a seleção brasileira feminina teria vaga no calendário agora, no final do mês de março, para início de abril, e de repente poderia pintar aí na inauguração da Arena Romeirão, mas nada confirmado ainda. Inclusive datas, também não temos datas oficiais sobre a questão de jogo da Arena Romeirão, enfim. Só para deixar bem claro aqui para a galera que está acompanhando a gente, tá bom? Bem, pessoal, a gente vai aqui para um rápido intervalo. Tony, pois não, Celso? Rapidinho, só para que eu possa fazer uma correção aqui. O Ceará venceu o CSA sábado por 2-0 foi, exatamente, na Copa do Nordeste. E o Raimundinho, ele mandou um abraço para você aí, um abraço para mim. Eu queria abraçar o Raimundinho e parabenizar o trabalho que o Raimundinho vem desenvolvendo como treinador no nosso futebol, né? Ele conseguiu aí um acesso com o time do Atlético Cearense, botou o time do Atlético Cearense na Série C, né, Tony? Né? Subiu da D para C. Ele pegou o Pacajus estava fora da zona de classificação, ele classificou o Pacajus. O Raimundinho, eu quero dizer aqui, viu, Raimundinho, de público, que eu percebi a evolução do seu trabalho no futebol, me parece que no ano de 2015, quando você, treinando o Quixadá, enfrentou o Icasa, e o Quixadá naquela oportunidade, eu estava lá narrando o jogo, o Quixadá venceu o Icasa por 3-1, e ali eu vi a sua evolução, a evolução do seu trabalho, porque naquele momento, Tony, o Quixadá venceu, não venceu por acaso, jogando bem, e muitas jogadas ensaiadas de bolas paradas. O que é isso? O trabalho do treinador. O Quixadá ganhou do Icasa. Ganhou de 3-1 e jogando bem e massacrando o Icasa, e as jogadas ensaiadas de bolas paradas, que foram muitas dentro daquele jogo. Criou muitas situações naquele momento, e aí você vê a mão, o trabalho do treinador. Então, parabéns para você, Raimundinho. Você é um grande treinador e um grande profissional. Se eu não me engano, esse ano aí foi o ano que o Quixadá eram 2 chaves para ir para a Série D. E o Quixadá com 10 pontos ficou em terceiro lugar, não foi, e o Guarani com 4 pontos, que foi a segunda chave dele, acabou. O regulamento acabou favorecendo o Guarani. E o Raimundinho era treinador do Quixadá lá. Lembro demais. Eu gosto muito do Raimundinho, Tony, e eu sinto assim uma alegria no meu coração. Eu vou dizer por quê. Eu fico muito feliz quando eu vejo os meus amigos, as pessoas que eu considero como amigos, fazendo sucesso. O Raimundinho, eu não sei se você lembra, lá no Salesiano tinha alguns campos de futebol e tinha o campo do Genipapo. E eu cheguei a jogar contra o Raimundinho lá no Genipapo. Nós éramos crianças. Naquela época nós éramos adolescentes. Não sou desse tempo. O Raimundinho, rapaz, o Raimundinho fazia era jogar bola. Fazia não, joga. Tinha um time, rapaz, tinha um time lá chamado Ponte Preta no Genipapo do Salesiano. Tinha Galeguinho, Raimundinho, Paulinho. Rapaz, aquele time não perdia para ninguém. E eu perdia meu sono à noite quando eu ia jogar contra eles. Rapaz, os caras eram bons. E aí, quando eu vi o Raimundinho virando, se transformando em treinador, eu fiquei muito feliz. E hoje eu estou mais feliz ainda porque eu vejo o sucesso que o Raimundinho vem tendo na sua carreira. Parabéns, meu irmão, você merece. Torço demais para o nosso querido Raimundo Wagner. Boa sorte no comando aí do Pacajus, que ele possa dar uma organizada no Cacique do Vale do Caju, já que é representante cearense na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. Que você possa conseguir também um acesso este ano, tá bom, Raimundinho? Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Presidente do Guarani, sabe quem pode ser? Daqui a pouco eu vou mostrar a foto. Ele já foi presidente e já foi vice-presidente do Leão do Mercado. Vou mostrar também imagens de um projeto Juazeiro Bom de Bola, que acabou trazendo aí
distribuindo material esportivo e está fazendo um trabalho bacana aqui em Juazeiro do Norte e a gente vai destacar. Inclusive está abrindo espaço para você que tem adolescentes, crianças, queiram participar desse projeto Juazeiro Bom de Bola para descobrir craques, mas também fazer cidadãos. Você vai poder participar desse projeto que acontece aqui em Juazeiro do Norte. Também vamos fazer uma leve homenagem aqui para as mulheres, mostrar algumas mulheres que acabaram sendo presentes do ano passado para cá, aqui no nosso canal Replay com Tony Souza, tá bom? E o Ciel, hein? Ciel bateu o martelo e disse, quer voltar para o Icasa. E disse um ano, inclusive, para isso acontecer. Daqui a pouquinho a gente traz aqui no Replay. Se liga. O nosso hospital está crescendo, né? E ficando muito bonito, porém... Olá, crianças! Por que vocês estão aí tão pensativas? É porque fico imaginando, como iremos fazer para construir a primeira aula oncológica pediátrica? Vocês que declaram seu imposto de renda pelo modelo completo, destinem até 3% do imposto devido para o projeto de humanização da nossa ala oncológica pediátrica. Transforme sua declaração em esperança. Doe para o Hospital São Vicente. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E nada melhor do que você comer aquela pizza saborosa, o hambúrguer, enfim, fique à vontade. E o local certo em Juazeiro do Norte é a Pizzaria Hamburgueria Oval. A pizza é nesse naipe aí, ó. Mostra aí, meu querido Kleber, o naipe da pizza. Olha aí o naipe da pizza, hein? Você não vai ficar só na vontade, né? Que conversa, rapaz. Negócio de ficar só na vontade. Vai lá na Pizzaria do Val e você pode arrochar o nó numa boa, tá bom? Comendo as melhores pizzas e também aproveitando os melhores hambúrgueres. Olha, aí tá o telefone, que também é o WhatsApp, 988429514. É telefone e WhatsApp. E o Val, rapaz, mandou uma foto aqui. O pessoal tá assistindo lá, viu? Lá na Pizzaria do Val. Ele bota lá, a galera tá comendo a pizza, comendo hambúrguer e acompanhando aqui o replay. Tá certo? Ele mandou, eu dizendo que não conhecia a Extra GG, ele foi e mandou uma foto. Olha aqui. A bicho quase não cabe aqui na tela do celular, pai. Ô, pizza abençoada essa, viu? Grande abraço, nosso querido Val, galera lá da Pizzaria Hamburgueria o Val, tá bom? Olha aí o telefone, moçada, para você pedir. Eu disse que pizza aí, hein? 98842-9514. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp e aproveita e manda para você o cardápio e você pode escolher pizza ou hambúrguer, fica à vontade. Fica ali no bairro Franciscanos, cruzamento da Carlos Cruz com Todos os Santos. Tá bom? Pertinho ali da linha férrea, tá bom? O Celso Lima disse que vai sair daqui, já vai dar uma passadinha lá e comer a melhor pizza de Juazeiro do Norte. Um abraço para a galera da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Teve reunião do Guarani lá, tá certo? Na semana passada, lá na Pizzaria Oval. O Val que também é torcedor do Leão do Mercado. Ele disse que está sempre torcendo aí para os times daqui, mas o coração dele é rubro-negro, mas disse que torce casa, Barbalha, Crato, enfim, os times do Cariri. Mas o coração dele é preto e vermelho. E aí teve a reunião. E na reunião não definiram nada, ficou naquele negócio, quem vai ser presidente, quem não vai. E aí o presidente do Guarani pode ser alguém que já foi presidente, já foi vice.
Olha a cara do rapaz aí na tela. Vou botar a foto aí para você. É esse rapaz aí, ó, Marciano Custódio, tá certo? Marciano Custódio, que já foi presidente do time do Guarani, numa rápida passagem, foi vice-presidente 6 meses em 2019 e depois assumiu mais 6 meses em 2020. Ele foi naquela chapa que tinha o Robson Palácio como presidente. O Robson Palácio acabou tendo divergências lá e renunciou. Ele era vice-presidente do Robson Palácio e assumiu por 6 meses. Então, no período de 1 ano, ele saiu de vice-presidente para presidente do Guarani e depois, se eu não me engano, aí foi quem assumiu o Romeu Caldas, o Romim, foi quem assumiu logo em seguida, né? E aí ficou aquela de 2021, 2022, saindo agora após o título da Série C do Campeonato Série. Então esse rapazinho que você está vendo na tela aí, o Marciano Custódio, deve ser o presidente do Guarani. Ele ficou de, inclusive, inscrever uma chapa agora na próxima quinta-feira, apresentar o Conselho Deliberativo na sexta, e a eleição deve acontecer de hoje a 8 dias. Talvez a gente esteja aqui no programa e já falando do novo presidente, da nova diretoria do Guarani. A eleição deve acontecer na segunda-feira. Essa informação que eu tenho, tá bom? Então, Marciano Custódio deve ser o presidente do Leão do Mercado. Boa sorte para ele. Pois não, meu querido. Deixa eu desejar boa sorte ao Marciano e também dar aqui um recado para o Marciano. Eu tenho muitas saudades, eu já falei isso aqui no replay, daquele Rumeirão lotado, com o torcedor do Icasa de um lado, torcedor do Guarani do outro, aquelas bandeiras tremulando de um lado e de outro, e aquele Guarani entrando em campo com aquele uniforme bonito, aquele vermelho, encarnado mesmo, sangue de boi. Presidente, faça o seguinte, revire aí, veja a história do Guarani, olhe como eram os uniformes do rubro-negro nos anos 80 e volte aqueles uniformes lá para o Guarani entrar em campo bonito, vermelho e preto. Não vá na conversa desses bestas aí que faz marketing não, para mudar a cor do Guarani, encher o uniforme de bobagem, de isso, da... O Guarani é vermelho e preto, aquele vermelho encarnado, camisa rubro-negra, calções pretos, meiões rubro-negros e de preferência, presidente, arrume um cabo para botar aquela fumaça lá para o Guarani entrar em campo. Coisa linda, presidente. Olha, eu desde criança que eu vou ao Rumeirão, quem me levou ao Rumeirão a primeira vez foi meu irmão mais velho, ele está em São Paulo, né, mora em São Paulo, mas era torcedor do Icasa. Eu também comecei ali no futebol torcendo o Icasa, mas eu sou um admirador profundo desse time do Guarani, por duas coisas. Primeiro, pelo uniforme, e segundo, pela abnegação dos seus dirigentes, das pessoas que gostam do Guarani. E eu também gosto muito do Guarani. Presidente, volta aquele uniforme lá dos anos 80. Inclusive eu soube que tem uma ala, torcedores do Guarani, pessoas ligadas também hoje à diretoria, que é a favor de uma mudança no escudo, para que o escudo seja uma identidade própria do Guarani, que o pessoal não confunda com o escudo do Sport Recife, né? Há essa ideia. Eu particularmente sou até favorável, já vi algumas mudanças, já houve aí do Ceará, já mudou acho que umas 2 vezes, 3 vezes. O Atlético Paranaense também mudou. O Barbalha mudou agora recentemente, também agradou bastante. O próprio Crato também mudou, né? O Crato foi uma coisa inusitada. A diretoria assumiu e aí um presidente anterior disse: para usar a camisa do Crato com o escudo tem que me pagar porque os direitos autorais, a posse dos direitos do escudo são meus. Existe negócio desse? Aliás, é meu. É brincadeira. O cara registrou o escudo do Crato como dele. Tem uns absurdos que existem. E aí fizeram uma campanha lá no Crato e foi escolhido esse novo escudo que está aí também, do Azulão da Princesa. Então já tiveram várias mudanças, eu não vejo nenhum mal a essa possibilidade, apesar que há também uma resistência nesse sentido. Olha, tem um projeto bacana que está acontecendo aqui em Juazeiro do Norte, que é o projeto Show de Bola. A gente tem algumas imagens aqui desse último fim de semana que aconteceu, a garotada lá no Campão do Horto, tá certo? O campão ali fica em frente lá ao nosso querido... Inclusive esse gramado aí, Celso, é o gramado antigo do Rumeirão. Foi todo retirado e foi colocado aí, rapaz. Então, tem a galera categoria sub-8 até o sub-18. Foram distribuídos aí nesse último fim de semana 100 kits, com chuteiras, meiões, shorts, camisa dupla face, mochila, né? São cerca de 146
jovens, né? E aí eles conseguiram 100 kits para distribuição. E aí está sendo feito esse trabalho. Inclusive, quem está fazendo o trabalho é o nosso querido Jackson Pilha, né? Os bairros atendidos nesse projeto os bairros do Horto, Antônio Vieira, Salgadinho, Socorro, Salesiano e Vila Três Marias e também adjacentes. Então, essas comunidades estão sendo contempladas aí com esse projeto. Juazeiro Bom de Bola, que além de formar atletas, também busca formar cidadãos, tá certo? Então, se você quer participar, quer virar um parceiro, a garotada, de repente, dessas comunidades quer também participar, não participa ainda, pode entrar em contato aí com o nosso querido Pilha, tá certo? Ó, o telefone é o 98180-2319. 98180-2319 é o WhatsApp do Pilha. Você pode entrar em contato com ele, tá certo? Uma garotada aí do sub-8 ao sub-18 nesse projeto Juazeiro Bom de Bola, tá bom? E aí esse fim de semana acabou havendo essa distribuição de material esportivo para essa garotada aí de várias comunidades, né? E aí, repito, Horto, Antônio Vieira, Salgadinho, Socorro, Salesiano, Vila Três Marias e adjacentes. Então, entre em contato com o Pilha. Vou mais uma vez aqui lembrar para você o telefone 98180-2319. 98180-2319 é o telefone do nosso querido Jackson Pilha, tá certo? Bom, deixa eu trazer aqui, eu gostaria de destacar aqui no programa algumas pessoas algumas mulheres, antes da gente trazer aqui o nosso querido Ciel, tem a sonora do Ciel, vou colocar o Ciel daqui a pouquinho, para a gente encerrar o programa, mas eu gostaria de destacar algumas mulheres que acabaram do ano passado para cá participando ativamente aqui do nosso canal Replay com Tony Souza. Amanhã é o dia 8, Dia Internacional da Mulher. Coloca as imagens aí, vai colocando as imagens pouco a pouco aí, Kleber. Aí a nossa querida a Elizabeth Esmeralda, né, que inclusive apitou vários jogos do Campeonato Cearense, apareceu primeiro aqui no Replay, a Elizabeth representando a nossa arbitragem. Temos também aí a Ariane Cristine, primeira mulher a apitar um jogo no estádio Mirandão no Crato. Não era jogo do Crato, era jogo do Icasa. O Icasa estava jogando naquela ocasião e aí ela esteve apitando, primeira mulher que apitou um jogo oficial no Mirandão, a Ariane. Também aí a Ingrid que veio lá de Sergipe e está trabalhando na arbitragem daqui do futebol cearense, também apareceu pela primeira vez aqui no Replay. Eu ouvi dizer até que fizeram reportagens com elas lá na capital, mas apareceram primeiro aqui no nosso canal, a presença da mulher no futebol. Aí a Ana Maria e a nossa querida Fernanda. A Ana Maria Duarte, que foi uma das idealizadoras do canal, né, junto também com o nosso querido Guto Vital, acabaram idealizando, ela trabalhou como repórter também, e a Fernanda foi a primeira repórter realmente, né, a primeira mulher a ser repórter aqui no nosso canal, e a Ana Maria, uma das idealizadoras do canal, e também trabalhou na reportagem, ajudou a gente muito no Sub-20 do Cearense e também na Copa Replay de Futebol Feminino. Tivemos também aqui aí a nossa querida Nila, né, que foi artilheira da Copa Replay, mostrando aqui, porque a Copa Replay foi a primeira competição de futebol feminino no estado do Ceará, onde todos os jogos foram transmitidos ao vivo. Primeira competição de futebol feminino, transmitido todos os jogos ao vivo, foi a Copa Replay de Futebol Feminino. Aí a nossa querida Pergentina Jardim, que é secretária de Educação de Juazeiro, né, e foi a primeira mulher a comentar um jogo aqui no nosso canal. Ela esteve na estreia da Copa Replay e a Pergentina, e diga-se de passagem, deu um show, deu aula de parte tática, chamou muita atenção, foi bastante elogiada, recebemos inúmeras mensagens elogiando a Pergentina, a PG, como é conhecida, ela que também é educadora física, mas hoje assume o cargo de secretária de Educação de Juazeiro e esteve comentando conosco. Aí as meninas do R4, que foram as campeãs da Copa Replay de futebol feminino, né? E as meninas aí acabam representando todas as equipes, né, que a gente já trouxe aqui e que também participaram da competição. Tem mais imagem? Aí a nossa querida Sheila Ferreira, que é lá de Barbalha, mas jogou em várias equipes aqui do Triângulo Crajubá, fora da região. A Sheila tem 43 anos de idade. Já? Já, eu até me surpreendi. E a Sheila foi quem me disse, Tony, eu já tenho 43, não, é 41, se eu não me engano. Eu acho que é 41, até passou dos 40. E jogou, foi um dos destaques, inclusive, jogando na Copa Replay.
e jogava demais. A Sheila teve um problema no joelho que acabou atrapalhando, mas a Sheila, tanto futsal como futebol de campo, sempre jogou muito, né? E mais de 40 anos e ainda batendo sua bolinha aqui. Que bacana. A nossa querida Thaís Ferré, que é figurinha carimbada, hoje está no Aljespor da Turquia, né? Veio aqui participar do programa desde do primeiro momento, que a Thaís sempre participou conosco aqui do programa e é uma referência aqui para o futebol do interior do estado, né? Que vem vencendo aí no futebol internacional, em Portugal, na Coreia do Sul e agora na Turquia, nossa querida Thaís Ferré, tá certo? Então a gente, com as imagens dessas mulheres, faltou eu até ter separado, acho que eu esqueci, foi da Bebel, rapaz, também, que é técnica de futebol e também quero abraçar carinhosamente. Com essas mulheres que a gente destacou aqui, eu gostaria de abraçar todas as mulheres, tá certo, que acompanham o nosso replay, das que já participaram aqui, e enfim, todas as mulheres. Amanhã, Dia Internacional da Mulher, a gente não poderia deixar de destacar aqui um pouco essas mulheres que fazem bonito no nosso futebol. A presença feminina cada vez mais presente nesse esporte, que até pouco tempo era apenas vivido pelos homens, pelos marmanjos. E a mulherada não, ganhando espaço, fazendo bonito, né? Ano passado a gente colocou aqui, inclusive, a Evelina Almeida, que foi a primeira mulher a apitar um jogo aqui no estádio Romeirão, em Juazeiro, enfim. E a gente quer abraçar carinhosamente todas essas mulheres, representando a todas as demais aqui no nosso canal Replay, tá bom? Beijo, meninas, muito obrigado aí pela presença, pela participação e pela ação efetiva de vocês. Vocês são exemplos para todos nós. Ia falar alguma coisa, Celso Lima? Não, só parabenizar as mulheres aí. Agora eu vou deixar aqui um recado para os homens. Amanhã é um dia comemorativo às mulheres. Agora, o Dia das Mulheres são todos os dias, né? Nós temos que amenizar, acabar. O certo era acabar com essa questão de violência contra a mulher, acabar com essa questão de discriminação contra a mulher, porque as mulheres são discriminadas. Não existe, não existe uma mulher aqui ter a mesma função de um homem e ganhar um salário menor que ele só porque ela é mulher. Eu acho que isso aí é uma desigualdade sem tamanho. Eu acho que isso tinha que acabar no Brasil. Então nós devemos tratar as mulheres com igualdade, nós devemos tratar as mulheres com respeito, tratar as mulheres com carinho todos os dias. E aqui, Tony Souza, me permita eu deixar aqui uma passagem bíblica, né, para homenagear as mulheres. Diz a passagem bíblica o seguinte: homens, amem as suas mulheres assim como Cristo ama a igreja. E olha que Cristo deu a sua vida pela igreja. Foi profundo, rapaz, não foi não? Celso Lima é uma surpresa. De profeta, o homem saiu, o quê? A pastor aqui, a padre, enfim. É um homem fora de sério. Nosso querido Celso Lima. Inclusive, para a gente chegar aqui no finalzinho do programa, vamos trazer uma mulher em atividade, a Fernanda Alves, que esteve entrevistando, participou de uma coletiva após o jogo da Tombense. O Ciel, ídolo, torcedor do Verdão, o torcedor do Verdão pegou no pé do Ciel, mas a verdade aquilo ali é dor de cotovelo. O torcedor do Icasa queria, era o Ciel com a camisa do Icasa, do Verdão. Né? Você pegou no pé porque ele está do outro lado, isso é normal, faz parte do futebol. Mas a torcida é louca pelo Ciel e o Ciel também é louco por esse time do Icasa. Após o jogo, houve uma coletiva de imprensa e a nossa querida Fernanda Alves estava lá com o microfone do Replay, no registro lá do Guto Vital, conversando com o nosso querido Ciel. E olha só o que ele falou sobre o possível retorno para o Verdão do Cariri. Se liga. O Ciel vendo essa torcida, pensa em voltar para o Icasa? Rapaz, eu tenho um carinho grande por essa torcida. Me receberam muito bem, foi daqui que eu saí para o Ceará. E de longe eu acompanho, eu vejo a situação que o clube está passando. Dói meu coração, porque eu tenho um carinho grande, como tenho grandes amigos aqui na cidade. Então você viu o carinho de todos aí. Eu tenho certeza que o Icasa vai sair dessa. E meu planejamento é esse. Em 2023, vim jogar pelo lado de cá. Mas eu não sei, mas tem um pouco pro lado de casa. Essa classificação hoje foi importante para o Tombense, foi um empate, mas como é que você avalia tudo? Como é que você avalia essa partida? Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, pela classificação. O time da gente se comportou muito bem, defesa ali atrás, como a goleiros, a zaga, o meio de campo ali, a gente se suportou e aguentou o Icasa. O Icasa fez uma grande partida, né, mas
A classificação ficou com a gente. Eu fico triste mais por esse clube que está passando por esse momento. Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar e esse clube vai sair dessa situação. Você falava sobre voltar ao Cariri, então é uma terra que lhe atrai. Trai. Até eu casei aqui, né, no Ceará, né? Deus me deu uma bênção, uma família maravilhosa. E eu tenho um carinho grande por essa torcida. Quem sabe, 2023, eu estar de volta aqui, esse time, nem que se for para ajudar, para erguer novamente. Porque um estado maravilhoso estão fazendo agora uma areninha dessa. E um time desse está numa situação dessa, não critico ninguém, não aponto ninguém. Eu só fico triste, porque um time desse não merece estar passando por um negócio desse, com uma torcida maravilhosa dessa. Mas eu tenho certeza que 2023 tem coisas grandes aí, quem sabe o 99 pode votar. Valeu, senhor. Obrigado. Celso Lima, o homem já deu foi data, Celso Lima, 2023, hein? Ciel, quem fala assim não é gago não, Celso. Ciel, ele tem o seu nome marcado, né, na história do time do Icasa. Ainda é um bom jogador, é um artilheiro. O Ciel, ele estando em forma e ultimamente o Ciel vem se cuidando, ele ainda é um bom jogador, principalmente para a equipe do Icasa. E é bom, Antônio, você desempenhar a sua função em um lugar que você se sente bem, se sente à vontade, num lugar que você gosta. E o Ciel já demonstrou aí que ele tem um grande carinho pela equipe do Icasa. Esperamos que ele possa voltar ao Icasa, que o Icasa tenha condições de honrar com os seus compromissos com o Ciel e que o Ciel volte e dê ainda alegrias à torcida do Icasa. Eu até achei que o Ciel jogaria mais contra a equipe do Icasa. Ele ficou no banco, que ele está voltando de contusão. Está voltando de contusão, né? Inclusive... Ele talvez nem viajasse para cá. Exato, recebi também essa informação. Mas o Ciel ainda é um bom jogador, veja aí o que ele fez, né? Quando ele estava na equipe do Caucaia, enfim, é um bom jogador. O Ciel ainda tem uma gordurinha para queimar, com certeza. Cadê aqui, rapaz? O Tony Brito também deixando os parabéns às mulheres. O Cícero Lima, mais para baixo, Cleber. O Cícero Lima deixando boa noite. O futebol cearense não merece tanta desorganização, esse regulamento mesmo ridículo. Ceará e Fortaleza tem que jogar do início. Também concordo, Cícero. O Adriano disse, boa noite, sabe dizer o dia que vão vir as cadeiras para ser instaladas na Arena Romeirão? Ainda não, viu, Adriano? Se falava até agora no início do mês de março, acredito que a qualquer momento as cadeiras vão ser colocadas. A gente, quando esteve lá, Guto e eu, a gente viu, estavam colocando já os locais só para encaixar, né? Estavam colocando como se fosse uma armação para encaixar as cadeiras, mas ainda acredito que essa semana ou mais tarde na outra, aqui já devamos ter alguma situação nesse sentido das cadeiras cativas, até porque a empresa promete entregar no final do mês de março, né? O governador está querendo inaugurar logo, então acho que já estamos num processo adiantado para esse sentido. Ô Tony, só com relação à opinião do Cícero Lima, eu concordo com ele e com você também. E o time do Ceará e Fortaleza, eles poderiam disputar o campeonato cearense como faz o Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná, ele disputa o Paranaense com um time alternativo. Ele coloca ali, mescla jogadores, às vezes sub-23, quando o campeonato vai afunilando, ele vai colocando jogadores, enfim. O que acontece? Eu estava pensando aqui que Ceará e Fortaleza, eles não têm ainda essa maturidade. Por quê? Vai que o Ceará coloca aí o time no começo do campeonato, bota o time sub-23 lá do Ceará, e tome P, aí lá vem a crise, né? Porque derrota traz crise. E só que eu percebo também, Tony, um certo crescimento, um certo amadurecimento, no pensamento dos nossos diretores. Veja bem, se há 4 ou 5 anos atrás que o Ceará perde para o Iguatu, a comissão técnica do Ceará toda embora. Hoje não. O Rogério Ceni no Fortaleza, quando ele chegou no Fortaleza, perdeu o campeonato. Teve pressão para tirar o Rogério. O presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes, ele assumiu a bronca, bancou o Rogério e deu no que deu. Olha o Fortaleza onde está hoje. Quer dizer, o campeonato cearense deveria servir de laboratório para Ceará e Fortaleza. E não fazer uma palhaçada dessa, como eles fazem, colocar Ceará e Fortaleza numa fase decisiva do campeonato. E esse ano foi pior, porque são jogos de mata-mata. E olha aí o Ceará, o que é que eles pensam? Não, nós vamos entrar aqui, vai lá, afinal é Ceará e Fortaleza. Dessa maneira era melhor pegar e fazer assim, ó, o campeonato cearense, quem é? Ceará e Fortaleza, bota lá.
faz um jogo só, 2 jogos Ceará e Fortaleza. Então eles poderiam entrar no início da competição, fazer do campeonato um laboratório, uma preparação para as competições de maior vulto que eles estão disputando, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e aí eles poderiam fazer aí um planejamento melhor a partir do Campeonato Cearense. Agora, precisa haver um amadurecimento da mente dos nossos dirigentes e principalmente dos nossos torcedores. O Gilberto está mandando também um abraço, gostou da homenagem aí para as mulheres, tá bom? Ele disse, esse Calcaia está impressionante, 15 jogos invictos sem perder um jogo. Concordo, viu, Adriano? O Calcaia faz uma grande campanha, que trabalho o Roberto Carlos vem fazendo, né? É realmente um trabalho muito bacana. Só para finalizar, Tony Brito. Tony Souza acha ridícula essa forma de disputa de Ceará e Fortaleza só entraram no campeonato nas 2 últimas partidas para se tornarem campeões enquanto os demais se matam sem condições. Era para ser assim, mas o Ceará já levou o sapeca dele, viu, Tony? Eu não sei, de repente, agora Fortaleza é difícil. Fortaleza está no outro patamar, como diz a história. Gente, obrigado aí pelo carinho, pela companhia. Celso Lima, valeu, viu, irmão? Tony Souza, Deus lhe abençoe, estamos sempre à disposição, gosto muito de comentar futebol e todas as vezes que tiver aí a oportunidade eu estarei sempre aqui. Tá certo, então. Bastidores aqui, nosso querido Kleber Ferreira e também Guto Vital conosco, aqui mais um programa Replay. Agradecer a parceria com o site Miséria, principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Miséria.com.br, todo dia a gente entra com uma notícia bacana, entramos ao vivo. Amanhã também já tem umas pautas ali bacanas com o nosso querido Guto Vital para entrar ao vivo. Tony Brito está dizendo, Celso, me liga, mande seu número. Aí fica difícil, Deixa eu abraçar o Tony Brito, rapaz, um grande amigo aí que a gente fez ao longo desse trabalho, né? De Diadema. Lá em São Paulo. O Toninho Vieira já esteve lá na casa do Tony Brito. Sempre acompanha a gente desde o rádio, da época da Iracema, Rádio Vale, e depois agora aqui no canal no YouTube também. Nosso querido Tony Brito. Grande Tony, são 2 grandes amigos que a gente faz, né? O Tony Brito, lá em São Paulo, e o meu amigo Basílio, lá em Goiânia. Inclusive, quando fui lá para Goiânia narrar o jogo do Icasa contra o time do Vila Nova, eu fiquei 2 dias na casa do Basílio, né? Comeu piqui lá também? Não, lá não tem piqui não, lá tem muita carne. É carne? Rapaz, o churrasco lá é pesado. Mas você gosta de arroz, né? De carne? Se não tiver arroz, não vai não. A gente foi para um churrasco na Rádio Tempo FM. Não tiver arroz, não vai não. Aí tá assim, Celso não gostou não. Foi, Celso, não tem arroz? Desse tanto de carne, não gosta de comer arroz. No outro canto, ele foi. Qual foi o dia que você levou para a panela de arroz? Eu tinha entrado na Rádio Tempo há pouco tempo e eu estava ali, viu, o Guto e Kleber e ouvintes, telespectadores, eu vendo o movimento daqueles caras, os caras só comiam carne. Aí me chamaram, Celso, nós vamos jantar na casa de um amigo nosso, vamos lá, tá convidado. Aí eu cheguei em casa, eu disse, rapaz, esses caras só comem carne, lá não vai ter arroz não, eu vou levar. E levei uma panela de arroz até hoje, rapaz, esses caras tiram onda. Agora veja aí se o arroz sobrou, viu? Arroz bom, aqui é Celso Lima, viu? Meu amigo mesmo de carne lá, e Celso chegou com uma panela de arroz. O que foi, Celso? Você só come carne, eu gosto de arroz. Olha, os bastidores, você não quer nem saber, tem de tudo. Gente, uma semana abençoada, paz, saúde. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito ainda. Quero chegar nos 10 mil inscritos em breve, hein? Com a sua ajuda a gente chega. E segue a gente lá no Instagram, tá bom? Deus abençoe. A qualquer momento a gente volta aqui no YouTube ou lá no Instagram com alguma novidade para você. Um abraço, fica com Deus.